Adelar Bertucci. A lenda viva dos pagos. O tropeiro da música gaúcha. Autor Valmir Zanelato. Palavras do autor. A história contida neste livro. Adelar Bertucci foi baseado no seu todo, nos mais de 27 DVDs gravados e narrados pelo próprio Adelar Bertucci, a mim Valmir Zanelato, o autor desta obra. Sendo juntado ainda para este projeto, inúmeros CDs e uma infinidade de fotografias os quais se encontram contidos em meu acervo particular, e que ao todo ficam desde já disponíveis a todos aqueles que possam sobre o seu conteúdo se interessarem. Foram meses e anos de gravações, sendo que o projeto teve início antes do ano de 2000, contando, portanto, com aproximadamente 20 anos de pesquisa sobre a história de Adelar Bertucci, da sua vida, dos seus pais, da dupla irmãos Bertucci, enfim de toda a saga da sua família. Agradeço ao Adelar pelo incentivo, crédito e oportunidade de poder através deste livro contar um pouco sobre a sua jornada artística e vivência particular, e a todos os seus familiares e amigos, pois sem eles, sem as suas ajudas e incentivos, creio que me seria bastante difícil concretizar esta obra. Agradeço em particular ao amigo, escritor e poeta Hélio Moreira, meu parceiro, que esteve comigo desde o início, arregaçou as mangas, e muito ajudou nos trabalhos e responsabilidades aqui contidos para a concretização desta obra, e pelo qual com desmedida bondade e afinco, nunca querendo paga alguma pelo seu envolvimento. Gratidão eterna ao amigo e parceiro de tantos bons dias, o estimado Hélio Moreira. Com um fraterno abraço, Valmir Zanelato. A história de Adelar Bertucci. Abaixo esta história será narrada como se fosse por uma segunda pessoa. Apresentação. Este livro tem como objetivo exaltar o homem Adelar Bertucci e sua triunfante trajetória pelos anais da música gaúcha. Começamos rigorosamente pelos seus ancestrais, que em idos anos tudo deixaram para trás e vieram trabalhar no Brasil, mais precisamente na região de Criúva, que na época pertencia a São Francisco de Paula e mais tarde passou a ser distrito de Caxias do Sul. Registra-se nesta obra a saga do seu pai e de sua mãe, que ainda pequenos, acompanharam o avô de Adelar, João Bertucci. Foram se instalar nas terras da Mulada e construíram ali um império, batalhando arduamente para o engrandecimento da região, tanto econômico quanto imobiliário. Relatamos da família Bertucci a história e a façanha de dois irmãos que promoveram uma verdadeira inovação nos cânticos gauchescos. Com simplicidade, eles impuseram sua forma de cantar e de tocar, partindo daquelas terras longínquas os melhores gaiteiros e cantadores de todos os tempos. Os meninos da Criúva foram pioneiros e se tornaram os fenomenais irmãos Bertucci, sendo exaltados e reconhecidos pelos irmãos gaúchos e também em rádios e televisões do Brasil inteiro. Mas o destaque neste livro é o extraordinário Adelar Bertucci, com certeza o mais completo acordeonista que já se viu mundo afora. Tanto solo como em segundo plano, Adelar é um homem que fez de ouro puro as letras que usou para escrever a sua trajetória artística. Sendo um gênio com a gaita em seus braços, é mundialmente reconhecido pelos próprios méritos, coisa que lhe proporcionou muitos títulos honrosos. O tropeiro da música gaúcha, o mito rio-grandense, a lenda viva dos pagos e o gaúcho patrimônio do Rio Grande do Sul, e ele é ainda considerado, em razão dos feitos que elevaram benignamente todo o sul do país, como a lenda viva dos gaúchos e a única estátua que caminha e vive tocando e cantando pelos pagos do sul. Adelar Bertucci na sua vida soma mais de 6.000 apresentações. Biografia de Adelar Bertucci. Músico, acordeonista, cantor, poeta e compositor, Adelar Bertucci é natural de Criúva, que antigamente pertencia, ou seja, era distrito do município de São Francisco de Paula, mas que posteriormente passou a pertencer a Caxias do Sul. É filho de Fioravante Bertucci e de Juvelina Medeiros de Siqueira. De família de músicos, seu pai foi maestro da banda de Criúva de 1918 a 1928. Tocava todos os instrumentos, destacando-se no clarinete e no trompete. Em 1940, Fioravante formou um grupo com seus 4 filhos para tocar em festas e bailes. O grupo era formado assim: Oneide, violão e acordeon, Valmor, clarinete e bateria, Wilson, clarinete e saxofone, Adelar, que ainda menino tocava cavaquinho, ia na gaita de botão e no pandeiro, aperfeiçoando-se mais tarde em acordeon.
O grupo era sucesso e atração na região serrana. Em 1950, Oneide e Adelar se destacaram tocando e cantando, quando formaram a maior dupla gaúcha de todos os tempos, os irmãos Bertucci. Adelar é diplomado pela Escola Técnica de Comércio de Caxias do Sul, estudou música com os professores Valdomiro Torres do Vale, de 1948 a 1949, e Leonardo Caffi, de 1950 a 1954, na Academia Mascarenhas, Rio de Janeiro, em 1959, e no Conservatório Musical Som Maior, Curitiba, entre 1995 a 1999, onde se formou em teoria musical, solfejo e acordeon, história da música, e professor de acordeon. Adelar, entre vinil e CDs, se imortalizou usando como alavanca 7 gravadoras comerciais: Copacabana, RCA Victor, Continental, Chantecler, Catel do Brasil, RG e Assits. Realizou mais de 6.000 apresentações, shows e bailes, no país e no exterior. Tem uma imensidão de músicas gravadas, incluindo folclóricas e regionais do Sul e músicas brasileiras e internacionais. Destacam-se as suas fantasias para acordeon, como peça de grande valor musical: O Sonhador, Fantasia número 01 em Lá maior, A Dança do Pecado em Bagdá e Aurora Musical, Fantasia em Lá bemol, gravadas em 1957, pela Copacabana. Gravou Brincando na Neve e Passeando na Neve, 1960 e 1962, respectivamente, pela RCA Victor, e Otitchernia, Olhos Negros, do folclore russo, em arranjo especial para acordeon pela Continental em 1970. Em 1985 gravou pela Copacabana o LP Adelar Bertucci e sua música clássica, contendo no lado A 6 fantasias: As Bodas de Alceu, Passarela com Penetração, Os 15 anos de Edelza, Itapeva, homenagem à lagoa localizada no município de Torres RS, e Patativa. No lado B, O Continente de São Pedro, concerto para acordeon em 4 partes: abertura, largo, minueto e o grande final. No ano do sesquicentenário do nascimento de Carlos Gomes, Adelar gravou um videoclipe na RBS TV Caxias do Sul, executando, ao vivo, a abertura sinfônica da Ópera O Guarani, homenagem ao grande mestre. Foi radialista e manteve, durante anos, programas musicais nas rádios Mairink Veiga, RJ, 1955, Rádio e TV Tupi, RJ, 1956. Fátima e Esmeralda de Vacaria, RS, de 1966 a 1967, Difusora de Porto Alegre, 1970, Caxias, RS, de 1976 a 1980, Princesa de Caxias do Sul, RS, 1982, e em Curitiba, Rádio Clube Paranaense, PR, de 1987 a 1988. Como tradicionalista histórico, Adelar Bertucci possui diplomas beneméritos de 26 Centros de Tradições Gaúchas, Medalha Caxias do Sul, 1973, Medalha Ernesto Marciani, 1974, Medalha Monumento Nacional ao Imigrante, 1975, Medalha Jubileu de Prata, outorgada pelo reitor Rui Pauletti da Universidade de Caxias do Sul, 1997. Recebeu também mais de 30 troféus e cartões de prata de poderes públicos, imprensa e entidades diversas. Dentre outros, recebeu ainda o diploma e troféu Adelar Bertucci, o tropeiro da música gaúcha, RBS TV Santa Maria, RS, diploma e troféu pela Câmara de Caxias do Sul, diploma Cidadão Emérito de Caxias do Sul, e o honroso diploma Leão de San Marco, como destaque dos descendentes da imigração italiana no Brasil. Fato muito relevante ocorreu no dia 18 de abril de 1998. Adelar Bertucci comemorava 50 anos de vida profissional e era alvo de grandes homenagens em todo o sul do país. Na Fazenda Bertucci, em São Jorge da Mulada, o professor Natalino Boschetti promoveu uma festança em que compareceram convidados de todas as comunidades do distrito de Criúva, seguindo chuvas de presentes e de cartões de prata de entidades gauchescas. No mesmo dia 18, Adelar foi homenageado em Porto Alegre na comemoração dos 50 anos de fundação do 35 Centro de Tradições Gaúchas, oportunidade em que recebeu o troféu pioneiro. Em 25 de junho de 2013, em Porto Alegre, recebeu o troféu Açorianos.
O Troféu Gaiteiros do Mundo teve a sua cerimônia realizada em 17 de novembro de 2014, no Centro de Eventos Araújo Viana, em Porto Alegre. Entre altas expressões artísticas e culturais, em 28 de abril de 1999 Adelar Bertucci foi homenageado com o diploma de voto de louvor, outorgado pela Câmara Municipal de Curitiba. O governador Jaime Lerner sancionou o projeto de lei número 62 de 98, aprovado pela Assembleia Legislativa, que concedeu o título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao músico, cantor, acordeonista, poeta e compositor Adelar Bertucci. Lei número 122.219, publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de agosto de 1998. Adelar Bertucci continua a sua intensa atividade profissional ao se apresentar em shows, festas e bailes por todo o país, com o mesmo exímio desempenho que sempre teve. Relembra os velhos temas já consagrados e apresenta os novos. Valmir Zanelato começa a documentar os relatos de Adelar para os seus livros na sua ida e visita ao compadre e padrinho, lá na Fazenda Bertucci. Visita a lenda viva e patrimônio do Rio Grande do Sul. Partindo para a Fazenda Bertucci. Valmir Zanelato prepara-se para mais uma de suas inúmeras visitas. Pega seus apetrechos indispensáveis e, depois de conferir se a sua pilcha se encontra impecável, parte de Torres em direção à Fazenda Bertucci. Consigo leva o caderno de anotações, a máquina fotográfica, o gravador e a sua câmera filmadora, itens indispensáveis quando se trata de documentar a vida pessoal e artística de um dos maiores ícones do Brasil e de boa parte do mundo. Ao chegar à fazenda, Zanelato de longe já vem gritando, ou de casa, ou de casa. Como de costume, com aquela hospitalidade serrana peculiar, logo é recebido pelo Adelar e por sua esposa, Ângela, e pelos seus filhos e demais familiares, que, com carinho, outra vez o recepcionam exultantes. Demonstram de novo a extraordinária e simples grandeza dos bons costumes, o que é próprio dos gaúchos interioranos. O Adelar, receptivo e amável, já em seguida pega a sua gaita. Enquanto o chimarrão corre de mão em mão, entre uma conversa e outra o anfitrião abre a sua velha acordeona e encanta a todos com as suas belas canções, sendo já verdadeiros clássicos consagrados. Zanelato, não perdendo nada, segue documentando a tudo ao lado de Adelar, registrando consigo de lambuja, retida em suas retinas, toda a beleza campestre da admirável e bem cuidada Fazenda Bertucci. Construído por Fioravante Bertucci, o pai do Adelar. A recepção calorosa de Adelar ao seu amigo e compadre Valmir Zanelato. A fábrica de queijos. Entre conversas e passeios, admirando e registrando todas as belezas da fazenda, Zanelato teve uma grata surpresa. Dentro dos quadros da propriedade, entre os inumeráveis objetos de valor lá descobriu uma fábrica de queijos. Jamais de tão perto havia ele visto nem visitado uma fábrica semelhante. Sempre que na fazenda se encontrava, além do queijo que lá degustava, ele acabava levando algumas peças desse saboroso produto, mas não sabia que ali eram preparados os queijos. Com grande curiosidade e já bisbilhotando, conseguiu que pacientemente, tintim por tintim, tudo lhe explicasse o filho mais velho do Adelar, o Gilmar Bertucci. Visitando a bela Criúva. O vilarejo de Criúva foi testemunha da ascensão dos irmãos Bertucci e, feito soro medicinal, faz parte do sangue que escorre pelas veias deste patrimônio rio-grandense, Adelar Bertucci. Seja pela aproximação de sua morada que não muito dista de Criúva, mas também pela citação musical em alguns dos versos compostos por Adelar, nota-se que a ligação sentimental é muito forte entre ambos, pois, como demonstra uma das letras, canta ele garbosamente que por Criúva aos domingos ele passeava como se fosse um galã. Convidando Zanelato e juntando as suas famílias, para Criúva eles rumaram certo dia. Tiveram a oportunidade de visitá-la e fotografar a parte central, para poder dividir com todos algumas imagens. Já no galpão da Fazenda Bertucci em São Jorge da Mulada. Enquanto o Adelar contava detalhes da sua vida, eles se dirigiram ao galpão onde se reunia todas as noites a peonada, em volta ao fogo de chão, para que todos contassem as suas bravatas e tomassem um trago de canha, não deixando de lado, evidentemente, o velho mate tomado na cuia de chimarrão.
Então o Adelar, que muito tempo atrás já havia prometido ao Zanelato mostrar algo inédito e importante, conduziu o amigo à parede que dava acesso ao galpão, à direita, o presenteando com a visão de uma das relíquias mais preciosas e gratificantes que alguém pudesse achar naquele recanto. Ao retirar um antigo calendário que se encontrava pregado com percevejos na parede, sob o mesmo Zanelato pôde visualizar um verdadeiro tesouro de valor histórico monumental. O texto havia sido escrito a punho por Luiz Gonzaga quando, a convite dos irmãos Bertucci, estivera de passagem pela fazenda e lhes agraciou com uma especial e amiga visita. Luiz Gonzaga, outro gigante da música brasileira, verdadeiro herói para o povo nordestino, tinha amizade com estes artistas gaúchos, que começara durante a estada dos dois irmãos no Rio de Janeiro. Adelar, maroto, conta e sorri que quando ele pegava na gaita e tocava orquestrado, o Luiz Gonzaga ficava parado a observá-lo e não cansava de assim repetir com o seu sotaque e a sua voz cantada: Deus do céu, ninguém toca melhor do que este menino. Que coisa mais linda! Na fazenda da Mulada, o Luiz Gonzaga, pegando um lápis de carpinteiro que por lá se encontrava, escreveu na parede do galpão uma dedicatória aos dois irmãos que ainda hoje, bem visível e forte, se destaca. É um agradecimento à hospitalidade que do Adelar e do Oneide recebera, por isso deixando o registro da seguinte lembrança. Em 23 de setembro de 64 cantou neste galpão o rei do Baião e rei da simpatia do Brasil Luiz Gonzaga. Aos Bertuccis a minha gratidão. Luiz Gonzaga, velho macho. No livro de Valmir Zanelato sobre a vida de Adelar Bertucci, mais de 100 fotos registram sua trajetória. Sentados na sala principal da sede da fazenda, Adelar autografa os seus CDs e repassa a coleção completa com todos os trabalhos executados durante toda a carreira da família Bertucci. Feito presente, repassa tudo às mãos de Valmir Zanelato. Enquanto isso, Adelar relata saudoso como havia sido seu encontro com Davi Nasser, então o principal jornalista do Rio de Janeiro e o maior acionista da revista O Cruzeiro. De quebra, fala sobre a gravação do seu primeiro disco de vinil pela gravadora Copacabana. Enquanto autografa um a um CDs, Adelar lembra-se entusiasmado de cada música que havia sido composta para os 4 vinil seguintes, com cláusula contratual. Inclusive canta um pedacinho de cada uma das que foram gravadas no segundo LP. Adelar também relembra que todas as músicas, sem exceção, foram um tremendo sucesso. Dentre todas, porém, cabe destaque ao Shot Laranjeira, que foi uma pérola por eles recolhida do folclore serrano gaúcho e uma das músicas ainda hoje mais executadas, salientando que a mesma havia estourado primeiramente em Curitiba e que todos os programas de rádio a usavam como vinheta. Obra do monumento aos irmãos Bertucci. Em 31 de março de 2007, foi iniciada a obra do monumento em homenagem aos irmãos Bertucci. Adelar ajudou a tocar a construção, fornecendo água, luz e tudo quanto fosse preciso para o sucesso da obra. Na maioria do tempo, Zanelato esteve em companhia do Adelar e desde o início eles acompanharam o começo das obras do Memorial Bertucci. O obelisco conta com mais de 33 metros de altura, sendo que as estátuas dos dois irmãos têm mais de 3,5 metros de altura. O memorial pode ser avistado de uma longa distância, isto muito antes de se aproximar da fazenda. Chimarreando e ouvindo histórias e canções. Ao voltar para o interior do casario da fazenda, Adelar preparou o chimarrão e eles se instalaram confortavelmente na sala grande da fazenda. Passando a mão na gaita, Adelar chamou seu filho Adelarzinho, afilhado do Zanelato, que apesar da pouca idade, já é um exímio na bateria. Nisso, o menino passou a acompanhá-lo no compasso da gaita. Depois, o Adelarzinho fez uma apresentação no teclado, deixando a todos admirados. Sendo ele um menino de pouca idade, embora com a música no sangue, já domina o teclado quase com perfeição. Depois, para deleite dos visitantes, o Adelar começou a tocar e a cantar as suas músicas mais requisitadas, aquelas que por este Brasilzão afora fizeram e ainda fazem estrondoso sucesso, tais como Baile na Serra e os Shots Laranjeira, Loira Casada ou De Casa, Bugio Assanhado e tantas outras canções. Parando de tocar, Adelar voltou a sorver com gosto o chimarrão, chamou os amigos para que se achegassem mais para perto de si e pediu que eles se sentassem à sua volta, para que assim conseguissem escutar melhor as histórias que ele passaria a lhes contar.
Começou a desfilar fatos acontecidos antes mesmo de seu nascimento e, como a narrar um filme espetacular, falou do seu saudoso pai e as suas proezas na região de Criúva, mais precisamente algumas histórias acontecidas nas terras de São Jorge da Mulada. Contou também como começou a sua jornada para a excelência de sua vida artística, relatando a empolgante circunstância de como aconteceu o primeiro contato para a viagem ao Rio de Janeiro e também sobre a estadia dos Bertucci e suas experiências na Academia Musical de Mário Mascarenhas, o que lá assimilaram e retiraram de grande proveito para suas tocanças pelas grandes rádios do Rio de Janeiro. Tais histórias serão a seu tempo, neste livro, devidamente contadas. Adelar conta que a sua bisavó, Ana Nunes Martins, era índia da vacaria, da tribo dos botocudos, sendo estes muito brabos e perigosos. O bisavô, Antônio José Siqueira, era bugre da tribo dos Paranaguases, Paranaguá PR, tendo lutado na Guerra do Paraguai e sendo alferes da polícia da Bahia. Porém, Antônio era mais do que soldado raso, pois tinha um posto acima e era exímio espadachim, praticante de capoeira e possuidor de noções de boxe. Ele era componente da Brigada Militar Gaúcha, permanecendo nesta até a sua aposentadoria. Achou por bem ficar no Rio Grande do Sul e escolheu se estabelecer na região de Criúva, onde veio a se casar, constituir família e criar uma porção de filhos. Segundo consta, estes foram criados sob o regime de soldados preparados para a guerra, como se a qualquer momento fossem sair para pelear. A mãe de Adelar, Juvelina, justamente por ter sido criada nesse regime de preparação para a guerra, tendo a severidade dos pais sobre si, embora essa severidade contivesse as mais puras e sinceras verdades da vida, passaram mesmo aos seus filhos, ao Adelar e aos seus 3 irmãos. Ela lhes dizia com o dedo em rixe, e apontando para o rosto de cada um deles, o seguinte: homem tem que ter vergonha na cara, tem que ter respeito, honrar a palavra, jamais fazer injustiça e ter um bom relacionamento com os campeiros vizinhos. Agindo assim, vocês terão parâmetro para uma vida repleta de harmonias. Com isso que lhes falo, seguindo fielmente, não terão arrependimentos e estarão sempre em paz com a consciência e com as leis divinas que nos deixou Cristo Jesus. Ao seguir os conselhos da mãe, Adelar nunca teve motivos para arrependimento, transformando-se no homem honrado e cheio de brios que sempre foi, que pelos pagos gaúchos e além destes alavancou o seu nome e também o do nosso amado Rio Grande do Sul. Sobre seu casamento e família. Mais tarde, casando e seguindo o curso normal da existência, Adelar veio a criar os próprios filhos, porém nunca esquecendo os ensinamentos da mãe e os repassando para os rebentos. E estes, por seguirem a sabedoria e os passos do pai, também deram, para orgulho de Adelar, continuação a essa história familiar, tornando-se pessoas de bem que continuam a elevar o nome herdado e mantendo em si a velha máxima: respeite para ser respeitado. Continuam assim a alavancar cada vez mais este estado varonil, sendo reconhecidos por todos os cantos do querido Brasil. Sobre a vida da mãe de Adelar. A mãe de Adelar Bertucci Juvelina, nasceu em 10 de novembro de 1903, pertencendo à família Siqueira. A sua avó era dos Alves, de Gravataí, e Medeiros, de Porto Alegre. Juvelina trouxe de nascença o instinto militar e um aguçado sentido estrategista. Ao estourar a Revolução em 1923, Assis Brasil contra Borges de Medeiros, e o Fioravante ter se declarado Maragato, este ficou marcado pelos chimangos, que não conseguiam engolir a afronta a eles imposta pelo valente jovem. De peito aberto na frente de todos, o pai de Adelar disse que se sentia enervado com as injustiças que estavam sendo por eles cometidas. Certo dia enviaram uma escolta de Criúva em direção à casa do Fioravante, quando a Juvelina tinha apenas 21 anos e estava grávida de seu primeiro filho. Assim que a escolta chegou à casa de Fioravante, que nessa época se situava próxima ao Rio da Mulada, que antigamente pertencia a Antônio Feliciano dos Passos, em cujas imediações se encontra atualmente a Cachoeira da Usina, o responsável pela escolta se viu em complicação. Ele queria muito recrutar peões para reforçar as suas tropas, mas via que somente a Juvelina se encontrava na janela da casa. Já conhecendo ela a pouca tolerância que tinha o marido com relação a injustiças, pediu-lhe antecipadamente que deixasse conversar com a chimangada e, se preciso fosse, o chamaria. Fioravante, meio a contragosto, se aquietou, mas ficou de prontidão. Então o líder chimango, se adiantando, notando Juvelina tranquila, segura, altiva e dona de si, de cabeça erguida a olhar-lhe fixamente em seus olhos,
Pensando duas vezes, não teve como mudar de tática. Respeitosamente cumprimentando-a, explicou que ali se estava porque precisava de um bom peão para reforçar as suas tropas, tendo sabido que na sua fazenda se achavam os melhores e mais valentes peões. Ela, educada como tinha sido pelos pais, rapidamente pensou: retroceder não quer dizer perder uma batalha. E assim, calma e serena, pondo ênfase em suas palavras e falando clara, pausadamente e com tom altivo, concordou com o líder, dizendo que mandaria o melhor peão se apresentar o mais rapidamente possível. Os chimangos, surpreendidos pela resposta afirmativa, pois esperavam uma resposta que os levassem a atacar a vivenda, ficaram mudos e sem ação. Em seguida, o falante do grupo, nada podendo fazer, agradeceu-a gentilmente e deu ordem para que dessem rédeas a seus cavalos, retirando-se pacificamente para a criúva. 2 meses depois nascia Oneide, no auge da Revolução de 1923. Esta, por sua vez, durou até 1925 ou início de 1926. Já Oneide, na adolescência, se transformou num caudilho violento e perigoso contra os chimangos. Contextualizando. Antes de dar sequência aos fatos, precisamos deixar esclarecidas algumas regras que foram pré-estabelecidas quando da vinda dos colonos italianos ao Brasil. Ainda na era imperial, em 1875, Dom Pedro II, querendo povoar parte do Brasil, que era uma imensidão de terra desabitada sem mão de obra para trabalhar nas lavouras, querendo tornar forte a agricultura brasileira ou simplesmente construir colônias onde fossem exploradas outras riquezas, como a pecuária e a extração de minerais, fez contatos com outros países para que enviassem toda sorte de gente para o Brasil, principalmente colonos que quisessem se radicar na região sul. Nesta região existiam terras férteis que proporcionariam rápido enriquecimento para quem fosse forte e para cá viesse com disposição de trabalhar. O governo italiano aceitou enviar parte de sua gente, que eram colonos decididos a fazer uma parcial colonização. Então, em 1877 e no ano de 1878, eles povoaram a terra prometidas e regaram o solo com o seu suor, para que o Brasil e eles próprios tivessem o devido engrandecimento. Porém, os italianos queriam garantias e a palavra do imperador dava a certeza de que assim se processaria a imigração, tendo eles a tranquilidade para melhor desempenharem o seu trabalho. O governo italiano fez uma retificação a Dom Pedro II, e ao tratado que estava em andamento, exigiu-se que, sob nenhum pretexto, fossem os colonos italianos envolvidos em guerras e revoluções, que à época eram muito comuns. Eles não deveriam ser molestados em circunstância alguma no seu direito de trabalhar, tendo total liberdade de movimento e de liberdade de expressão. Como Dom Pedro II estava determinado a iniciar a colonização, aceitou de pronto todas as reivindicações do governo italiano, empenhando a sua palavra ética e moralmente. Nos idos tempos, o empenho da palavra era algo que se aceitava e se cumpria, valendo a mesma como qualquer documento assinado. Estes até poderiam se perder, mas a palavra dita olho no olho jamais se perderia. Portanto, as imigrações alemãs, 1824, e italianas, 1877, estiveram protegidas por um tratado ético, ao que esses cidadãos europeus não poderiam se envolver em guerras nem em revoluções. Tanto o presidente Júlio de Castilhos quanto o seu substituto, Borges de Medeiros, sempre devotaram profundo respeito, auxílio político e administrativo aos imigrantes europeus. Sendo assim, em decreto se fez valer a vontade de que em época nenhuma, sob quaisquer circunstâncias, por pior que fossem as discórdias havidas no Brasil, os colonos italianos e alemães seriam envolvidos nem sofreriam quaisquer sanções punitivas. Estariam isentos de punições os pioneiros e também as próximas gerações, desde que, é claro, continuassem nas terras e em seus afazeres. Vamos esclarecer também que uma lei decretada pelo imperador era bem severa e realmente se fazia cumprir, sendo que os que não obedecessem eram caçados impiedosamente, pagando o descumprimento com a própria vida. Portanto, os colonos vieram com todas as garantias possíveis e realmente estavam protegidos, tanto pelo Império Brasileiro quanto, com muito mais rigor, pelos presidentes provincianos. Dentre estes, destaca-se principalmente o presidente Júlio de Castilhos, do Partido Republicano, que positivou as garantias com maior rigor, deixando-as vigentes para seu sucessor, Borges de Medeiros.
O Fioravante se encaixava nesses privilégios quando afrontou os pica-paus. Os comandantes eram os grandes fazendeiros, que se destacavam por usarem um lenço verde. Gente rica à beça, faziam barbáries em nome do governo. E diga-se de passagem, eram barbáries que o governo não ficava sabendo ou não queria saber. No dia em que Fioravante Bertucci se declara maragato. Fioravante Bertucci, que se encontrava protegido por leis imperiais e presidenciais, depois de muito ver as injustiças destiladas aos maragatos e contra o povo pobre, certo dia, revoltado e resoluto, dirigiu-se a Criúva, onde estava, à época, o foco e a sede dos chimangos. Foi tirar satisfações e disse que assumia ser maragato, deixando à mostra, que voasse ao vento as pontas, o lenço vermelho que trazia no pescoço. Fioravante não admitia judiarias nem podia aprovar as barbáries cometidas contra o povo indefeso, como, por exemplo, matar sem motivo, saquear as casas e estuprar as mães e as moças donzelas. E o pior era que depois de se aproveitarem e cometerem todo tipo de abusos carnais e morais, ainda degolavam as vítimas. Como era de se esperar, os chimangos, ao ouvirem as palavras de censura que lhes eram dirigidas, se alçaram, se sentiram ofendidos, só não o matando na hora porque ficaram abismados com tamanha ousadia. De todo modo, tal afronta eles não podiam admitir e começaram a gritar e a intimidar o Fioravante, para que ele arrancasse do pescoço o lenço e o jogasse por terra. Entre gritos nervosos e desaforados, os chimangos ordenavam: "Tira este lenço, gringo sem vergonha!" Ao mesmo tempo, eles faziam gestos de que iam pegar em armas para resolver logo o problema. Sem se abalar, porém, Fioravante também fazia menção de sacar o revólver 38 recheado de balas da cintura. Por certo que ele atiraria antes deles, talvez não matando a todos. De todo modo, visto que o rapazote era exímio atirador, com 8 balas seriam 8 mortos. E como nenhum chimango estivesse disposto a morrer, apenas queriam demonstrar um poderio que na realidade nunca tiveram, pelo menos aqueles que ali estavam. Ficaram todos aos gritos, esperando que o imigrante se amedrontasse e cumprisse o que lhe havia sido ordenado. A história da morte do lenço. Os chimangos, enlouquecidos, continuavam a pressionar. Vendo que o Fioravante não iria acatá-los, eles ficavam cada vez mais exasperados e com os nervos à flor da pele. Até já estavam dispostos a disparar contra o insolente, sendo ele protegido ou não. O que eles queriam era calar e terminar com a arrogância daquele jovem revestido de coragem e de peito aberto, ali sozinho, frente a frente, a afrontá-los. A sua mãe, que ouviu os gritos para que ele retirasse o lenço do pescoço e o jogasse por terra, sendo ela também uma imigrante, de cabeça erguida passou rente aos indignados chimangos e foi até o filho, retirando o lenço de seu pescoço e entregando-o aos afrontados sedentos de vingança. Como eles não podiam fazer nada contra um italiano protegido por lei, os chimangos, em atitude de zanga e totalmente inesperada, rasgaram o lenço em 1000 pedaços, atirando-o com desprezo ao chão. Em seguida desferiram mais de 40 tiros contra o pano, vingando-se desta feita no indefeso e inocente lenço. O bando de chimangos, estando todos satisfeitos da vida por terem praticado tal ato de bravura, afinal se retirou. Sumiram galopando soberbamente sobre o lombo de seus assustados cavalos. Aqui o Adelar ensina Zanelato a fazer o boca de formigueiro. Entre uma narrativa e outra, Adelar Bertucci, dando uma parada, pegou a sua cuia. A pedido de Zanelato, começou passo a passo a explicar os requisitos necessários para o preparo do chimarrão do tipo boca de formigueiro. Para isso, iniciou Adelar, a cuia tem que se prestar para tal. Precisa ser bocuda, ter o gargalo apertado e na parte de baixo, ser um pouco bojuda. O chimarrão boca de formigueiro, explicou Adelar, consiste em se encher a cuia com água fria até a altura do gargalo, sendo preciso que a parte chata da bomba, a perfurada, que já antes da erva deve estar fixa dentro da cuia, fique totalmente submersa.
Só em seguida se deve encher o restante do espaço, acima da água e do gargalo, com a erva. Deve-se deixar descansar por alguns minutos e com a ponta de uma faca, de uma colherzinha de chá ou de qualquer outro objeto, deve-se abrir um pequeno orifício no lado oposto ao de onde se encontra a bomba. Vai-se derramando um pouquinho d'água, a cada vez que se vai tentando aprofundar o orifício, até se conseguir que o furo se encontre com a água fria do fundo bojudo da cuia, onde está a parte perfurada da bomba. Então, através do orifício, deve-se encher a cuia com água quente. Depois, sem mexer a bomba, deve-se sorver quantas vezes sejam necessárias a água de dentro da cuia, jogando-a fora. Só se deve tomar o chimarrão e passá-lo para frente depois que a água estiver no ponto. No chimarrão boca de formigueiro, a água é sugada facilmente e não é preciso se criar músculo na língua para o sorvimento. Registre-se que o Adelar tem o costume de amarrar com um arame a bomba junto à cuia, alegando ser uma prática preventiva aos motoristas de chimarrão. Esses incautos movimentam e derrubam toda a erva, estragando assim o chimarrão e o embelezamento da bebida, ensopando o mate com o desmoronamento que se processa. Por fim, Adelar diz ainda a Zanelato que um só dos chimarristas deve servir a todos na roda de chimarrão, sendo os mesmo apelidados de cevadores do mate. Explica ainda que, ao fim, sempre é aconselhável se retirar a erva e se lavar a cuia, do contrário, dentro de 1 ou 2 horas. O cloro que serve para tratar a água acaba enegrecendo a erva, podendo até estragar a cuia. História da banda de Criúva. Júlio de Castilhos, que foi um dos presidentes mais importantes da província do Rio Grande do Sul, tinha um gosto apurado e era exímio caçador de votos. No tempo em que era presidente, a italianada já votava e havia nas colônias boa quantidade de votos, para sua alegria. Borges de Medeiros, ao sucedê-lo, seguiu bem direitinho seus passos. Nessa sequência presidencial, os italianos levavam certa vantagem porque pensavam em elevar culturalmente todas as colônias sob seu comando. Contudo, naturalmente, o principal objetivo presidencial era a conquista de votos. Certo dia em Criúva, ao longe se ouviu o rangido de uma carreta. Vale ressaltar que naquele tempo não havia certos barulhos que atrapalhassem a escuta dos homens campeiros, mas os carros de bois, com as suas pesadas rodas de madeira, faziam um rangido que até a uns 5 quilômetros era escutado. Quando sabiam o motivo e qual carreta estava fazendo o rangido, não se preocupavam, porém quando o escutado era inesperado, logo se alvoroçavam pela curiosidade e corriam todos à espera. Essa diferente carreta vinha abarrotada com 24 instrumentos musicais, quase todos de sopro. Tais instrumentos haviam sido enviados de São Leopoldo e se destinavam à composição de uma banda para Criúva. No mais, os instrumentos vinham acompanhados pelo renomado maestro Osvaldo Cornélios, homem estudado e entendido musicalmente, para que ensinasse ao povo como fazer uso do material ora escoltado. Em Criúva, o avô de Adelar, João Bertucci, possuía uma ferraria e o filho Fioravante o ajudava na mesma, na época com 13 anos. Fioravante foi um dos primeiros a chegar junto à carreta e o maestro, vendo aquele gurizote que corria entusiasmado, chamou-o para lhe perguntar se sabia de algum lugar onde ele pudesse se instalar e morar por um tempo. Fioravante, sendo um guri esperto e bem desprendido, já sabia tirar acordes de uma pequena gaita que lhe havia sido presenteada pelo pai. Ao ver aquela montoeira de coisas para se tocar, no caso assoprar, ele saiu correndo de volta à ferraria e de lá trouxe o seu pai. Trouxe-o quase aos puxões, para ser apresentado ao maestro, para que também visse os instrumentos dentro da carreta. Ali mesmo, encostados nas rodas da carreta, eles se acertaram. Dessa forma, lá se foi o maestro morar na casa de João Bertucci, deixando o jovem Fioravante a estourar de alegria. Os instrumentos, em acordo com o padre da igrejinha, ficaram lá armazenados. O padre ficará também bastante contente com a novidade, pois a banda ao certo elevaria o nome de Criúva. Fioravante, que já não pensava mais na sua pequena gaitinha, passava os dias experimentando um a um os instrumentos, tentando descobrir o melhor que a ele viesse a se adequar. Assoprava a todos, mas só o que conseguia eram aqueles roncos estranhos. O tempo passava e não tinha jeito, nada de grande ele conseguia. Ele até já estava um tanto cansado de a todos os instrumentos tanto assoprar, sendo que esse primeiro contato de experimentação musical já o havia deixado meio sem interesse por alguns instrumentos. Então, como por encanto, surgiu em suas mãos um clarinete. Quando segurou aquele pequeno e delicado instrumento, tão cheio de furinhos e de abinhas para se apertar, gostou imediatamente.
Já na primeira tentativa, inclusive, conseguiu tirar algo parecido como uma nota. Empolgado por demais, Fioravante aprendeu depressa e em seguida se tornou o melhor tocador de clarinete da região. O tempo ia passando e finalmente o maestro conseguiu fazer que aqueles homens embrutecidos pelos serviços rurais, tanto os das lavouras como os das atividades campeiras, se afinassem com as melodias. Conseguiu montar uma banda espetacular, que em não longo tempo já iria se apresentar nas mais longínquas localidades. Depois, satisfeito e cansado, o maestro Oswaldo Cornélios, após 3 anos de árduo trabalho, de 1915 a 1918, como não tinha sido fácil ensinar a todos e também já não aguentando a maratona de viagens com a banda, carregando instrumentos e controlando o ímpeto de seus instrumentistas, resolveu voltar para São Leopoldo. Porém, deixou como maestro seu melhor musicista que já era mestre e encantava a todos com o seu clarinete. Fioravante permaneceu como maestro durante 10 anos, o que se deu até 1928. Ele aprendeu a tocar habilidosamente todos os instrumentos da banda e até a data de sua despedida, continuou tocando seu clarinete e foi nessa arte sempre o melhor. Fioravante só deixou a sua posição de maestro da banda em 1928, quando apareceu em Criúva um militar aposentado de nome Marcílio Godoy. Querendo muito trabalhar, Fioravante cedeu a ele o seu cargo na banda. O militar tinha noções do que era uma banda e sabia realmente tocar. Fioravante, depois de se certificar dos seus conhecimentos, passou o cargo de maestro a ele e repassou todos os instrumentos ao velho homem. Em seguida foi cuidar dos seus afazeres na sua fazenda. Infelizmente, porém, o militar já tinha idade bastante avançada e logo veio a falecer. Desfez-se a banda e voltaram os instrumentos com o consentimento do padre para a igreja, onde ficaram guardados por bom tempo. Seguia a vida na mulada e Fioravante cuidava de seus afazeres sem maiores preocupações. Seus 4 filhos cresciam normalmente, cada um na sua labuta. Nenhum deles mais tinha interesse pelos instrumentos guardados na igreja, muito menos pensava Fioravante outra vez em refazer a banda. Numa tarde de 1938, quando tudo indicava ser aquele mais um dia normal, apareceu a Fioravante um peão esbaforido. Disse este que vinha para os seus lados uma carreta, a passos largos, proveniente de Criúva. Esclareça-se que geralmente esses carros eram puxados por bois e andavam a passos lentos, mas aquela estava adaptada para mulas e andava mais rápido pelas estradas de terra, levantando uma poeirada só. Fioravante de longe olhou e reconheceu o seu condutor, era o Albino Policiar. O que teria acontecido para ele vir tão depressa em sua direção? Então, estacionada a carreta em frente à casa principal, ainda as mulas resfolegando, o Albino dirigiu-se ao Fioravante com voz grave e anunciou: o padre mandou-lhe entregar esses instrumentos. Ele não os quer mais na igreja, pois lá a gurizada invade o local e todos ficam assoprando estas coisas e fazem um barulho danado, atrapalhando a missa. Ele pede que tu dês um jeito de achar os donos e devolvê-los a quem tem direito. Ora, já havia se passado tanto tempo que aqueles instrumentos se encontravam em Criúva que a tal ordem parecia sem nexo. Além disso, o Fioravante só sabia que tudo havia sido enviado pelo Borges de Medeiros e de que a carreta que trouxera os instrumentos saíra de São Leopoldo, juntamente com o primeiro maestro. Mas saber quem eram os donos, isso ele nem atinava e não seria ele quem se preocuparia em sair a procurá-los. Desta feita, recebeu os instrumentos e os deixou na sala grande de sua casa. Em 1928, Fioravante transferiu-se com a família para Vacaria e lá formou um pequeno conjunto musical, com o qual executava as partituras que acompanhavam os primeiros filmes do cinema mudo. Porém, embora morasse em Vacaria, o músico ainda mantinha negócios em Criúva como pecuarista e sócio de serraria. Em 1932, Fioravante Bertucci voltou para Criúva e construiu a sede da Fazenda Bertucci, em São Jorge da Mulada. Uma passagem muito engraçada. Aqui segue uma passagem engraçada da história da família Bertucci, pelo menos para os meninos. Adelar Bertucci, de pouca idade, em certas ocasiões se tornava um menino bastante alvorotado. Ele e os irmãos, não menos serelepes, levavam uma normal vida no campo, em parte trabalhando na lavoura da mulada. Com a chegada dos instrumentos da banda, que haviam ficado na sala grande da casa, iniciou-se o desespero da mãe. A partir dali, passariam os meninos boa parte do dia a soprar aquelas coisas barulhentas, a ponto de às vezes arroxearem os seus lábios.
Todos juntos faziam um barulhão de enlouquecer e isso deixava a dona Juvelina quase doida, e ela, desesperada, não aguentando mais tantos sons malucos, divergidos e estridentes, saía correndo com a vassoura ou o chinelo na mão botando para correr os guris sopradores, obrigando-os ao trabalho com a enxada. Esse tipo de peraltice da criançada, porém, é quase impossível de se controlar, ainda mais quando os objetos que estavam a lhes chamar a atenção eram coisas familiares, estando a música impregnada em cada um como herança. Era a musicalidade uma coisa ardentemente desejada e eles só pensavam em retornar à sala e recomeçar a sua infantil sinfonia, uma sessão de tortura para Juvelina. Correndo com medo da vassoura da mãe, os filhos até voltavam para a roça. Mas um deles ficava de tocaia e esperava que a mãe voltasse aos seus afazeres, e quando sentia que ela já estava distraída, discreta e novamente eles retornavam e recomeçavam a assopração. Em seguida, lá outra vez vinha a pobre mãe correndo com a vassoura e os recolocando para correr. Assim as coisas continuaram por bom tempo, até que o senhor Fioravante, sentindo um estalo, tomou uma decisão séria. Iria fazer com que deixassem os meninos de tomar tão somente como brincadeira aquele mexe-mexe nos instrumentos. Ele faria com que eles se dedicassem a sério e com afinco ao aprendizado de cada instrumento. Como por todos já era sabido, Fioravante tinha música no sangue. Como gostava muito, dali para frente fez de tudo para que os filhos estudassem e se tornassem bons músicos. Oneide, apesar de ser o filho mais velho e de já ser um bom gaiteiro, pois ao lado do pai muito havia aprendido, ainda necessitava de uma vivência maior em termos musicais. Como era preciso aprender mais, nos anos de 1944 e 1945, o senhor Fioravante o fez viajar. Ele saía da mulada e cavalgava com a sua gaita na garupa, indo estudar com um professor de Caxias do Sul, o senhor Vitor Lazer. O pai, muito inteligentemente, sabia tocar todos os instrumentos da banda e desde o início sentiu o interesse dos meninos pela arte. Por isso resolveu ensiná-los como lhe era possível. Eles deixariam pelo menos de fazer aquele barulhão todo, que tanto enlouquecia a mãe, ao mesmo tempo em que o salvaria das tão temidas vassouradas. Fioravante, depois de bastante orientá-los, por um bom tempo os deixou à vontade. Um belo dia, reuniu os quatro e lhes pediu que lhe mostrassem o que já sabiam. E adivinhe só, surpresa! De repente, ele os via e ouvia tocar e sorria orgulhoso. Eles estavam feras, eram uns cobras, tocando tudo bem afinadinhos. Gostou tanto que resolveu fazer uma banda familiar. A primeira apresentação da banda foi no ano de 1942, por ocasião de uma festa religiosa em louvor a São Jorge. O festejo ocorreu na capela da própria mulada, tendo esta sido erguida pelo seu pai, João Bertucci. Foi um sucesso tremendo. Como todos gostaram da afinação da banda, os meninos não pararam mais de se apresentar. Pouco a pouco, pela região, todos queriam a banda do Fioravante, cujo nome era Dois Porungos Acoierados. Tal nome era dado a dois ou mais porongos amarrados entre si, servindo de boia aos peões que não sabiam nadar. Em épocas de cheia esses peões tinham que atravessar de margem a margem as águas do rio Bravio, loucos de medo, na força mesmo. O nome da banda surgiu numa brincadeira a partir da gozação de um dos irmãos, o Wilson. Ele se destacava tocando saxofone e escreveu isso no bumbo do seu irmão, o Valmor, que o usava como marca-passo nas procissões que ocorriam na região. A compra da primeira gaita. Oneide Bertucci compra sua primeira gaita. Oneide Bertucci se destacou e fez nome em todo o Rio Grande do Sul como gaiteiro, sendo igualmente aplaudido e ovacionado por todos os cantos do Brasil. Tocava suas músicas noites inteiras apenas com sua gaita, sendo aclamado por todos como excelente cantador. Vamos narrar a história de Oneide, contada pessoalmente pelo Adelar Zanelato. Oneide tocava gaita desde pequeno, e apesar de já ser conhecido e afamado como gaiteiro, não possuía uma gaita condizente à sua categoria. Em 1941, ele se encheu de brios e finalmente conseguiu comprar a sua primeira gaita. Desta feita, passaria a tocar e a cantar com ainda mais entusiasmo, sendo muito requisitado pelos donos de bailantas para abrilhantar os grandes fandangos e festas. Os sábados eram os dias mais esperados por todos e as danças se realizavam até o amanhecer, ou até o sol raiar, como diziam os seus melhores apreciadores. Em 1941 não havia parâmetro monetário de cobrança pelo serviço de um tocador, mas Oneide, que era esperto, já tinha uma visão do quanto valia o seu serviço, o que mais à frente iremos expor.
Tocar num baile como ele fazia não era brincadeira, pois deixava o gaiteiro extenuado e muitas vezes ainda acabava sendo envolvido em brigas. Naquela época, como não havia seguranças, tudo era resolvido pelos familiares e pelo próprio dono da bailanta. Não havia proibição sobre andar nem entrar armado nos bailes, sendo que quando os gaúchos se preparavam e saíam para dançar, iam com a faca e o revólver na cintura. Era normal em muitos bailes, no alto das madrugadas, os ânimos de alguns, por um motivo ou outro, se exaltarem, resultando em peleias. Até que se apartassem as brigas e se acalmassem os brigões, antes disso poderiam sobrar alguns sopapos para o pobre gaiteiro. Isso quando não aparecia um mais exaltado, bêbado mesmo, reclamando que o gaiteiro estava tocando de má vontade, querendo, com esse fútil argumento, com o seu facão partir a gaita ao meio. O Oneide, sendo homem forte e valente, não tinha fama de fugir de pendenga. E se a pendenga fosse contra 2 ou 3 ele não afrouxava, e até se tapava de nojo quando algum pobre desavisado vinha sapatear na sua frente. Era um tapa só, em seguida já se ia o vivente embora. Para todos os bons efeitos, porém, o Oneide estava ciente do seu real valor artístico e começou a cobrar o equivalente a um boi gordo por baile tocado, que nos tempos idos não era muito pouco. Tanto que ele, em não muito tempo, já havia transformado as suas economias em boa tropa de gados. Nesse ponto da história, Adelar dá uma parada, conta e dá risadas. E eu confesso que quando fiquei sabendo de como tudo se tinha passado, também dei boas gargalhadas. Ainda assim, não acreditava que era possível que os fatos haviam se passado exatamente assim. Mas como Valmir Zanelato, sendo amigo, parceiro do Adelar há muito mais de 30 anos, me confirmou, e depois o Adelar em reconfirmação relatou pessoalmente, fui obrigado a acreditar. O Oneide já tinha fama estrondosa e o seu nome era exaltado e percorria os confins do Rio Grande como do melhor tocador de bailes. Mas o Oneide, como todo mortal, um dia adoeceu com pleurisia, água no pulmão. A doença surgiu como resultado de uma pneumonia mal curada e, por ordem médica, o gaiteiro teve de permanecer acamado e em tratamento por bom e longo tempo. O Adelar ainda não tinha sua gaita própria, mas já ensaiava os primeiros passos como gaiteiro. Estava aprendendo essa arte com um professor em Caxias do Sul, e já sabia tocar uma dúzia de músicas. Aprendia com facilidade, sendo que essas músicas eram motivo de seu orgulho pessoal e de quem as ouvia. Ressaltamos que o Adelar, em não muito tempo, já havia se transformado em grande gaiteiro, sendo elogiado por muitos, e até já considerado o melhor acordeonista da época. Pois bem, eis que prossegue a história. O Adelar levava um bilhete de seu irmão ao dono do baile informando que por motivo de doença, não seria possível a sua presença. Mas ali estava o seu irmão mais novo, o Adelar, para honrar o compromisso assumido. O fato é que após cada baile, chegando em casa, o Adelar entregava todo o dinheiro recebido pelo trabalho ao Oneide, visto que o irmão é quem era o contratado. Ainda mais por estar acamado, doente, impossibilitado de buscar os seus próprios ganhos, o Adelar lhe entregava tudo, nunca aceitando um só tostão de pagamento pelo trabalho. Eis que cura-se o Oneide e o médico o libera para tocar nos bailes. À época, o que ele mais ouviu por parte do povo eram apenas elogios ao seu irmão. Comprovadamente, Adelar Bertucci já vinha se tornando muito guapo. Chamando o Adelar, Oneide falou, a partir de hoje, vais tocar nos bailes comigo. Seremos nós dois em parceria com as nossas 2 gaitas. Oneide ensinou-a como fazer para acompanhá-lo e foi assim que nasceu daquele dia em diante a nova dupla de gaiteiros. O que era algo inédito, pois ninguém jamais se atrevera a isso. Adelar fazia duetos com a gaita do Oneide e rapidamente ele se destacou junto ao irmão. Sua fama correu nacionalmente como a do melhor segundo gaiteiro do país. A beleza dos toques dos dois deixava o povo admirado, que muitas vezes nos bailes nem dançava e preferia ficar escorado o mais próximo possível da dupla. E assim todos passavam a noite inteira a escutar os 2 tocadores. O início no rádio. Oneide havia tempo que se apresentava tocando e cantando para um programa tradicionalista na Rádio Caxias do Sul. Passou-se mais algum tempo e o Oneide e o Adelar já tocavam nos bailes e cantavam. Cada vez mais, as suas músicas encontravam eco em todos os rio-grandenses, encantando o povo das cidades e da campanha. Eram requisitados para apresentações nos 4 cantos do Rio Grande do Sul e já em boa parte de Santa Catarina. Certo dia lá estavam eles, na hora marcada para tocar na rádio. O programa se iniciava às 13 horas e ia até às 17 horas.
O radialista abriu o programa e simplesmente o entregou aos irmãos, para que tocassem à vontade o que melhor entendessem. Tocavam que se desmanchavam, era uma música atrás da outra. Ao mesmo tempo, os ouvintes iam correspondendo e se deliciando com os toques dos Bertucci. Até aquele momento ninguém jamais ouvirá falar de duas gaitas serem tocadas simultaneamente. O sucesso foi tanto que quando os Bertucci se despediram, em frente à rádio já havia uma pequena multidão a fim de ver e conhecer os gaiteiros. Registre-se que o Oneide e o Adelar foram agraciados com as mais altas honrarias que poderiam receber dois gaiteiros cantadores da época. A propósito, um dia partiu de Porto Alegre uma pesquisa encomendada pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, CEE, querendo saber quem eram os melhores músicos e cantores do Rio Grande do Sul e da região, e logo se ficou sabendo que os irmãos Bertucci eram os preferidos pela gauchada. A pesquisa percorreu o Rio Grande todo, e principalmente os campos de cima da serra, onde o resultado a favor dos irmãos foi estrondoso. Todos sabiam e espalhavam aos sete ventos que os Bertucci haviam se projetado e se tornado os melhores gaiteiros, primeiramente pela vontade do patrão celeste, em seguida por cantarem com maestria o folclore serrano. Para completar a sua imagem, uma boa vestimenta sempre os acompanhava a todos os lugares para onde iam. Um querer soberano fez com que vencessem pela competência. A dupla Irmãos Bertucci angariou, durante a sua exitosa trajetória artística, centenas de troféus, tendo igualmente recebido de autoridades pelo Brasil afora uma imensidão de menções honrosas em diplomas de louvor. Aqui um tisco sobre o cantor Adelar Bertucci. Adelar sempre confidenciou ao Zanelato que ele não foi propriamente um cantor, mas um cantador. A sua voz, apesar de tê-lo elevado aos mais altos patamares musicais, tinha muitos defeitos. Assim mesmo, Adelar Bertucci tornou-se um mito musical ao percorrer o Brasil. Aos que acompanharam a carreira deste cantador, vale imaginar o seguinte: e se ele realmente fosse um bom cantor, aonde ele chegaria? Ainda pequeno, a partir de 1958, com 7 anos de idade, desde a primeira vez em que os escutei, eu deles gostei e passei a acompanhar a trajetória dos irmãos Bertucci. Nunca mais deixei de apreciá-los. Ainda hoje em casa são os mais escutados. Mas fico aqui eu escrevendo a sua história e pensando com os meus botões, pedindo que por favor, me expliquem e me façam entender como um homem musicalmente falando se torna um mito cantando e tocando, hoje sendo a lenda viva e patrimônio do Rio Grande do Sul, se não tinha uma voz à altura do seu talento? Respondam-me, queridos botões. E se ele fosse dotado de uma voz maravilhosa? Adelar continua a explicar que não era ele que completava a gaita, mas o contrário, era a gaita que o completava. Ele aprendeu, por inspiração divina, a controlar os baixos e a fazer nestes uma espécie de dueto musical. Com as propriedades da gaita, quando sentia que a sua voz ia lhe deixar na mão, Adelar usava esse recurso, ao que o ronco da gaita encobria as suas falhas e ele continuava a cantar galhardamente sem defeitos. Numa de suas músicas, deixando claro o auxílio da gaita para cobertar as falhas de suas cordas vocais, Adelar Bertucci confessa: a minha voz não é boa, mas meus versos são bem feitos, e nesta minha gaita amiga, Adelar não tem defeitos. O convite do Padre Amélio aos dois irmãos. Um belo dia os irmãos estavam na fazenda da Mulada, onde gostavam de ficar para descansar nos intervalos das apresentações. De repente se ouviu um grito chamando, e ao longe, vinha se aproximando um ginete bem apressado. Ele apeou de seu cavalo e de modo faceiro abraçou os irmãos, de imediato dizendo ser seu parente, o que mais tarde se confirmou. Após as apresentações, o ginete começou a contar qual era o motivo da longa viagem que o trouxera à Mulada. Ele vinha a mando do Padre Amélio da cidade de Pumirim, Santa Catarina, para contratá-los para uma grande festa que o padre estava planejando. O pároco, ladino que era, queria fazer uma igreja nova e precisava arrecadar dinheiro para a construção, mas precisava de alguém famoso para tocar e atrair o maior público possível, o que aumentaria a sua arrecadação. Mas, enfim, deixa estar. O fato é que o padre já conhecia o nome dos Bertucci e sabia que eram um fenômeno e de que todos correriam para aclamá-los. Eles eram os melhores e o ladino achava que somente a dupla é quem angariaria o público almejado, haja vista que o povo sempre parava os seus afazeres e se amontoava para recebê-los. Ficou tudo afinal acertado entre as partes, incluindo o preço do show e a estadia da dupla. No dia marcado, lá estavam os irmãos se apresentando ao padre e a festa foi colossal.
Houve recorde de público e isso deixou o cofre eclesiástico com dinheiro suficiente para fazer não uma, mas 2 igrejas. E ainda o padre poderia comprar todas as imagens e móveis que seriam necessários para a decoração do templo, onde ele poderia, de maneira mais adequada, receber e cuidar de suas ovelhas cristãs. Na festa, pessoas de todos os arredores se amontoaram em Ipumirim. Radialistas e donos de bailantas, vendo o que realmente representava a força e o fenômeno dos irmãos Bertucci, fizeram filas para contratá-los. Muitos deles inclusive prometiam que pagariam mais do que o cobrado pelos irmãos. O sucesso foi tanto nas rádios, nos bailes, em diversos clubes e ainda em apresentações pessoais para fazendeiros e a grandes homens de negócio que os irmãos só puderam voltar à mulada 3 meses depois. E só o fizeram porque tinham um grande compromisso com a Rádio Cacique, em Lagoa Vermelha. A jornada por Ipumirim foi um sucesso total para os Bertucci e para o padre Amélio. A mídia da época quanto aos irmãos Bertucci. A mídia escrita, falada e televisionada, independentemente do tempo e do lugar, tem uma força extraordinária, ainda mais se considerar algumas particularidades da época. No início da trajetória dos irmãos Bertucci, os jornais eram poucos bem difundidos e o rádio, mesmo tecnicamente precário, era quase soberano na transmissão da informação. Pelas rádios, a começar pelas locais, todos esperavam com ansiedade o que era divulgado. Os irmãos Bertucci retornavam de Santa Catarina e pararam em Erechim, onde eles cumprimentariam o radialista Álvaro Aquino. E este, como era sabedor de toda a façanha triunfal dos irmãos, levou-os para a rádio e foi aquele Deus nos acuda. O Álvaro gritava a plenos pulmões de que os gaiteiros estavam retornando de uma grande excursão pelo estado de Santa Catarina, e iam para Lagoa Vermelha, onde se apresentariam na Rádio Cacique. Tanto fez para propagandeá-los que o povo de Erechim, todo mundo grudado com os ouvidos na rádio, correu para a frente da emissora para aclamar os Bertucci. Depois, quando chegaram à Lagoa Vermelha, nem se fala. Já havia uma multidão à espera da dupla, incluindo o dono da rádio, o gerente do banco e as demais grandes figuras da cidade. Até mesmo o vendeiro mais distante fechou o seu comércio e deixou na mão os seus clientes, para festejar a chegada dos gaiteiros. O palestrante Adelar Bertucci. No dia 13 de agosto de 2008, em Torres, Adelar palestrou no Sítio da Figueira. O título da palestra era Alma Exemplo de Vida, e o músico falou sobre a coordenação entre o corpo, a mente, a alma e o espírito. Adelar Bertucci, desde piá, lembrasse de que talvez contasse com 4 anos, começou a ter noção do que representava Deus em sua vida. Desse momento em diante, passou a respeitá-lo acima de tudo e a ter sempre a preocupação máxima de agradá-lo. Adelar ficava encantado com a perfeição das coisas terrenas e dizia sempre que a administração lá em cima era admirável, principalmente o departamento especializado que comandava a terra. Em datas festivas, Natal, Páscoa, dia disto e daquilo, Adelar sempre foi requisitado pelas rádios e pelos festeiros religiosos para se apresentar. Outrora novito, atualmente com mais de 70 anos, ao final ainda hoje lhe pedem para que deixe um recado aos seus irmãos cristãos. Adelar não se faz de rogado e imediatamente solta a palavra mensageira, é para todos serem felizes e sempre agradarem a Deus, sendo humildes e honestos. Simplesmente sejam honestos consigo mesmos. Lição de moral e fé. Ainda hoje, o nosso personagem canta e toca 2 músicas inesquecíveis, para sempre marcadas no coração. Um dia, na cidade de Bom Jesus, em um evento denominado Acorde dos Músicos, oportunidade em que eram tocadas 2 músicas por cada gaiteiro, depois de quase todos se manifestarem fazendo o melhor em suas gaitas. Inclusive o Oneide Bertucci chegou a vez do Adelar. O apresentador o convocou e ele, depois das lenga-lengas necessárias em semelhantes casos, começou a tocar. Com elegância sem igual, passou a abrir e a fechar a gaita com maestria. Resultado, aplausos e aclamação total dos colegas e do povo presente, o que fez crescer mais a sua fama. Depois do show, como é praxe no sistema gaúcho, haveria uma grande churrasqueada para os participantes e o Adelar, homem ponderado, lá permaneceu quieto, sentado a um banco enquanto esperava que servissem o churrasco. Aproximou-se então um colega de Porto Alegre, que já não aguentava mais ver o sucesso das 2 referidas músicas cantadas pelo Adelar. Nessas horas, obviamente, entra aquela pontinha de inveja que alguns têm entranhada no coração. É o tal ciúme entre amigos.
Adelar não podia continuar tocando as mesmas músicas, do contrário não sobraria nada para ele. Porém era sempre a mesma coisa, aclamação total quando o povo as ouvia. Destaque-se que o Adelar, por ética profissional, se absteve de citar o nome do colega. Mas é sabido que o cidadão se aproximou, puxou um banco para perto e colocando a mão em seu joelho, falou: Adelar, tu não achas que já está na hora de trocar essas duas músicas? O povo já está enjoando. Veja só como ocorrem os enredos de um colega ciumento. Se o Adelar parasse de tocar as tais músicas, ele, o invejoso, teria mais chances de fazer sucesso. Olhando seu interlocutor diretamente nos olhos, o Adelar ficou a pensar sobre o assunto e sobre o seu nobre interlocutor. Nisso sentiu uma intuição imediatamente, e a resposta lhe veio satisfatória. Diz ele que foi o seu anjo da guarda quem se indignou, e sendo intermediário de Deus, soprou a resposta aos ouvidos. Falando pausadamente, o Adelar começou: Olha, fulano, eu até já pensei nisso, mas o meu anjo da guarda me diz para continuar, porque Deus deu essas duas músicas para mim, e com elas eu continuo recebendo aplausos e sendo mais aplaudido. Se não fosse assim, Deus as teria dado para ti, tu sérias o mais aclamado. Mas ele felizmente deu-as para mim e por isso mesmo eu vou continuar as tocando. O cidadão murchou na hora e com um sorrisinho amarelo se afastou, deixando novamente o Adelar lá sentado sozinho, tranquilamente, à espera que lhe fosse servido o churrasco. Precisamos dizer que essas músicas foram concebidas há mais de 50 anos e ainda hoje, em todas as apresentações do Adelar pelos rincões brasileiros, continuam a ser as mais solicitadas. A propósito, é como ele mesmo em confidência explica: depois que eu tocar o baile na serra e o bugio assanhado, posso fechar a gaita e ir embora. Abaixo a narrativa sobre o Natal de 2008 e a ida dos Bertucci ao Rio de Janeiro. Valmir Zanelato passou com a família Bertucci o Natal de 2008 em seu rancho em Curitiba. Ele ouviu do próprio Adelar, de viva voz, a história de suas andanças pelo Rio de Janeiro e de como se iniciou a trajetória vencedora dos Bertucci na cidade maravilhosa. Oneide consertava acordeões e um dia ele arrumou um para uma mulher de origem portuguesa que morava no Rio de Janeiro. Essa dama era esposa de Milton Dávila, diretor artístico da revista O Cruzeiro, e não se sabe bem como, ela estava de passagem por Caxias do Sul. Ficou combinado que Oneide, depois do concerto, entregaria em mãos o acordeon em sua casa no Rio. Dias depois, partiram os dois irmãos para o Rio de Janeiro para fazer a entrega. Chegando à cidade maravilhosa, Oneide pediu licença para fazer uma demonstração à dama, para que ela ouvisse como havia ficado perfeito o seu concerto. O acordeon estava como novo. A essa altura, otimizando a longa viagem feita, eles já tinham preparado o plano de ir a certos locais no Rio depois da entrega do acordeon. Pois bem, o Oneide tocou emparelhando uma chusma de músicas que deixou a mulher tonta, entusiasmada com o gaúcho concertista e tocador. Imediatamente ela telefonou para o marido e pediu que ele viesse até em casa para ver aquele prodígio. O Milton veio, ouviu e gostou, e de imediato fez contato com o seu chefe, o conceituadíssimo Davi Nasser. O Davi Nasser era um homem das Arábias e renomado jornalista proprietário da revista O Cruzeiro. Obviamente que ele tinha uma influência enorme nos quatro cantos do país. Talvez até por ser o jornalista em maior evidência nacional e pela aceitação de uma revista sua que circulava até mesmo internacionalmente. À época, podia-se até dizer que o Davi Nasser era o mais influente entre todos os grandes nomes brasileiros. Na residência dos Nasser, ficou acertado que na sexta-feira seguinte os irmãos se reuniriam lá para uma apresentação exclusiva ao Davi. Isto era o que o Davi Nasser sempre fazia. Primeiro conferia as informações recebidas e verificava os fatos, o que lhe conferia e garantia a credibilidade, e só depois, somente após o confronto e a aprovação das informações e dos fatos, vinha a divulgação dos mesmos. O homem era caprichoso e, mais do que isso, demasiadamente minucioso em tudo o que fazia, resguardando-se para não ser enrolado pelos enganadores de plantão. Deixando por um momento de lado o assunto acima. Voltamos ao tempo que o Adelar estava no quartel. Adelar Bertucci, 1954 a 1955. O Adelar, no tempo em que prestou serviço à pátria, teve o privilégio de ouvir partes de uma música árabe que muito apreciou. Registre-se que naquele tempo era quase impossível ter contato com algo semelhante, pois as comunicações nacionais eram sofríveis. Imaginem então as internacionais, cujas distâncias eram incrivelmente imensas.
E nesse andar, o Adelar foi se lembrando de um filme árabe, que havia visto no cinema, em que uns caras tocavam uma flauta. Tarararará, tararararará, para que uma cobrinha saísse de dentro de um cesto. Daquele dia em diante, com isso na cabeça, engalfinhou-se a compor uma música que ficasse pelo menos parecida à do filme. A tarefa levou um bom tempo, mas ele afinal a concluiu. A sua música ficou coisa de se admirar, ou melhor, muitas vezes melhor do que os próprios músicos que lá tocavam. Para que vocês saibam quanto, o próprio Adelar não acreditava que houvesse composto algo daquela magnitude e quando tocava para que outros a ouvissem, não dizia que era dele, para que não o chamassem de mentiroso. Afinal, um cara lá dos confins dos campos da Serra Gaúcha, lá da desconhecida fazenda da Mulada, como poderia alguém assim compor uma música tão poderosa? Foi custoso ao próprio Adelar se conscientizar e declarar a autoria de tal beleza. Bem, agora retornando à família Nasser, a nossa narrativa inicial acima, os irmãos na hora marcada se fizeram presentes à casa da família Nasser. Oneide, depois de já estar mais familiarizado com o homem, se dirigiu de pronto ao Adelar, pois ele já sabia que o Davi era um saudoso de seu país e pediu que o Adelar tocasse a música que havia sido feita especialmente para o Nasser. Surpreendido, o notável jornalista os indagou: "Mas como? Vocês fizeram uma música para mim?" A tal música era a Dança do Pecado e o Davi Nasser a ouviu atentamente e foi se emocionando cada vez mais, parecendo querer enlouquecer de contentamento. Chegou mesmo a vir as lágrimas, e abraçando o Adelar, não parava de repetir: "Como esse menino consegue tocar algo assim? Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum do mundo, que coisa maravilhosa." Em seguida, o Adelar chamou Oneide e os dois juntos tocaram uma comparsita, que a tinham feito em arranjos para acordeon, em estilo próprio. Eles tocaram as duas gaitas aduetadas e deixaram o pobre Davi de queixo caído. Cada vez mais admirado, ele não entendia como era possível que alguém tocasse daquela forma. Feliz da vida, o jornalista convidou os irmãos para que voltassem à sua casa na próxima sexta-feira, quando ele prepararia uma surpresa. Uma semana depois, lá estavam novamente os irmãos e o Davi Nasser já os esperava com ninguém menos que o diretor-geral e artístico da gravadora Copacabana. Quando algumas horas depois se despediram, os irmãos não cabiam em si de contentamento e partiram da casa do Davi com a certeza de que gravariam o seu primeiro LP. Os acordeões de Mário Mascarenhas. Em 1954, Mário Mascarenhas era famoso por fazer livros com partituras para acordeões. As obras eram distribuídas para todo o Brasil, sendo imediatamente adquiridas pelos postulantes a tocadores deste nobre instrumento como por outros músicos. O Mário Mascarenhas era tanto famoso quanto riquíssimo, mas se destacava mesmo era com a academia que tinha no Rio de Janeiro para acordeonistas. Tal estabelecimento de ensino, só para se ter uma noção de sua potência, contava com 27 professores e uma imensidão de alunos, chegando a fazer apresentações de teatro com 300 alunos tocadores de gaita. O Mascarenhas não se apresentava, ele era apenas o professor. À época, ele não contava com um restaurador e afinador de gaitas e em uma sala havia uns 30 acordeões estragados, o que o deixava alucinado, pois tais instrumentos eram imprescindíveis à sua academia. Cabe esclarecer que os acordeões eram comprados novos, só que lá sofriam certos reveses. Chegando à cidade maravilhosa, que é cercada por todos os lados pelo Oceano Atlântico, estando o mar em muitos lugares fazendo divisa com os prédios, logo lhes foi informado de que a maresia é intensa e cruel. Como a maresia enferruja e engrossa os metais, isso acontecia às palhetas dos acordeões, o que os desafinava totalmente, inutilizando-os até que alguém os arrumasse. Naquele tempo, porém, no Rio de Janeiro não havia quem soubesse arrumá-los e menos ainda quem soubesse limpar as palhetas e fazer a afinação do instrumento. Um dia, o Mascarenhas ficou sabendo que no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Caxias do Sul, era certo que havia muitos que sabiam consertar acordeões. Assim, a mando do Mascarenhas e com dinheiro na mão, partiu o seu sobrinho Abel de Lemos para fazer contato e contratar um restaurador, cabendo ao sobrinho a tarefa de trazê-lo para o Rio. No entanto, chegando em Caxias, os consertadores que o sobrinho encontrou não queriam se transferir para a cidade maravilhosa. Passaram-se 2 meses e o sobrinho foi ficando desatinado, procurando ali e acolá. O dinheiro do tio foi se acabando e ele, lá pelas tantas, já estava endividado com a casa de paragem. Naquele tempo eram raríssimos os telefones e quem possuía uma linha não estava interessado a ceder alguns minutos para que o sobrinho pudesse se comunicar com o tio.
Passavam-se os dias e a situação já estava ficando periclitante para o Abel, que pelo jeito teria de fugir da cidade. Que Deus enfim tivesse piedade dele, pois o jovem não conhecia nada do Rio Grande e já estava sem dinheiro. Ele teria de implorar caronas aos caminhoneiros que encontrasse pelas estradas e poderia não consegui-las, pois ele era desconhecido e talvez pudesse se perder pelo caminho. Encontrava-se nesse dilema o pobre sobrinho quando chegaram a Caxias o Oneide e o Adelar Bertucci, que vinha da mulada. Os dois irmãos já tinham conversado e em comum acordo haviam combinado de que na primeira oportunidade surgida, partiriam para o Rio de Janeiro. Os seus nomes já estavam sendo citados nas rodas e alguns já conheciam o estrondoso sucesso da dupla. Nisso, em conversa com os amigos e quase sem querer dizê-lo, despretensiosamente eles citaram o seu desejo e o interlocutor lhes disse: "Vocês querem ir para o Rio de Janeiro? Aqui se encontra um sujeito de lá." Em seguida, ele explicou o que o sobrinho do Mascarenhas andava fazendo por aquelas bandas e contou a sua situação crítica da falta de dinheiro. O Oneide muito tinha estudado e aprendido com os livros produzidos pelo Mascarenhas e assim foram os dois irmãos procurar o Abel. Rapidamente localizaram e conversa vai, conversa vem, o Oneide se prontificou a emprestar o dinheiro para ele sanar as suas dívidas e partir de volta ao Rio. Deve-se deixar claro que essa conversa ocorreu no mês de dezembro e eles tinham já sido contratados para em muitos bailes tocar, sendo compromissos inadiáveis e incanceláveis. Se porventura esperassem até abril do ano seguinte, eles partiriam para o Rio, cobrariam o dinheiro emprestado e consertariam os acordeões que encontrassem. Por fim, Abel de Lemos partiu do Rio Grande do Sul e ele explicou ao tio tudo o que havia sido combinado. O Mário Mascarenhas, inclusive porque não havia outro modo de resolver o problema das gaitas estragadas, confirmou ao sobrinho que esperaria os irmãos. Em abril do ano seguinte, 4 meses após o combinado em Caxias do Sul, lá estavam os Bertucci se apresentando na famosa Academia de Música do Sr. Mário Mascarenhas. Sendo bons gaúchos, honravam assim a palavra empenhada. Ao se apresentarem na academia, os irmãos foram prontamente recebidos pelo Mascarenhas, que com ansiedade já lhes esperava e logo quis lhes pagar o dinheiro emprestado ao sobrinho. Aqui entra a sagacidade de Oneide Bertucci, já que como eles estavam campeando espaços no Rio, não quiseram receber o dinheiro, sabendo que cairiam nas boas graças do Mascarenhas e conquistariam de imediato a sua confiança. Estando isso esclarecido, eles iniciaram a negociar o conserto dos acordeões. Oneide, esperto e para não fugir de seus propósitos, também não quis cobrar por esse serviço, coisa que foi contestada pelo Mário. Cabreiro com a recusa, ele bolou um modo para que os irmãos tivessem uma arrecadação pelo seu trabalho. Mascarenhas explicou ao Oneide: "Vamos fazer o seguinte, está tudo bem, tudo certo, vocês não vão cobrar de mim, porém, a cada acordeão que me arrumarem, eu lhes indicarei aos alunos que também possuem acórdeons precisando de conserto. Então vocês cobram deles." Recebendo a total concordância do Oneide, assim fez o Mascarenhas. Esclareça-se um ponto que nos parece interessante. O Oneide e o Adelar sabiam consertar acordeons, mas não eram afinadores. Porém, no intervalo de tempo da ida para o Rio, o Oneide buscou se especializar em afinação. Havia 2 fábricas que produziam acordeons no Rio Grande do Sul, a Universal, em Caxias do Sul, e a Todeschini, em Bento Gonçalves. O Oneide se dirigiu a Bento, em cuja fábrica ele tinha alguns afetos que não se negaram a ensinar a arte da afinação. Ensinaram-nos inclusive muito mais do que queriam saber. Dessa forma, o Oneide saiu da fábrica um perito em matéria de gaitas. O desafinamento era até muito fácil de ser arrumado, desde que se desvendasse o segredo de terem ficado na rouquidão. No Rio de Janeiro, explicando pacientemente o assunto, o especialista foi demonstrando ao Oneide: "Olha aqui, o clima do Rio faz com que a maresia crie uma ferrugem engrossando a palheta e por isso acontece a rouquidão. Mas você pega óleo de máquina de costura, que naqueles tempos se usava até para curar uma forte gripe. Passe bem sobre a palheta e deixe parar um tempo. Depois com o algodão limpe o mais que puder. Pegue uma gilete, raspe-a suavemente e vai repetindo a operação até limpá-la completamente. No fim quase todas voltam ao normal." Nem é preciso dizer que o Oneide, sendo o homem da mulada, era a competência em pessoa e nunca deixou uma só gaita que não ficasse como saída de fábrica. Dentro de 30 dias, todos os acordeões do Mascarenhas estavam como novos.
Nesta parte da história contamos sobre o Adelar que demonstra o seu desejo de estudar. O Adelar já não precisava, mas a sua sede de aprender mais e mais o levou a se matricular com a melhor professora de acordeon da academia do Mário Mascarenhas. Além disso, pagou adiantado pelas lições que iria dela receber. Ressalte-se que o Adelar sempre foi um estudioso, chegando a estudar 4 horas diariamente com o Valdomiro Torres do Vale, que até não era professor de acordeon, mas maestro renomado e bom entendedor das particularidades do instrumento. Mais tarde, o Adelar viria a cumprir as mesmas horas dedicadas aos estudos, só que com o professor Leonardo Caff. Para que se tenha uma ideia, este professor foi campeão europeu como acordeonista. Voltando à academia de música, ao Adelar e à sua melhor professora na primeira aula, que era para as apresentações de praxe, a professora perguntou o que o Adelar sabia fazer. Ele pegou a gaita e fez uma poeirada para a professora, deixando-a abismada e tonta com o que estava ouvindo. Havendo ficado quieta, sucedeu o impensável. Ela simplesmente cancelou a matrícula do Adelar. Abrimos parêntese para ressaltar uma das regras morais que o Mascarenhas mantinha, com severidade, em sua academia. A norma tinha de ser cumprida pelos alunos, professores e por qualquer um que pretendesse frequentar o ambiente. Uma coisa que ele não admitia, sob pena de depois de uns bons cascudos o infrator ser banido, era alguém se engraçar com outra pessoa. Sempre bem alto e em bom som, ele repetia: todos vieram aqui para aprender e aqui é um local de trabalho. Todos têm a sua vida particular e certas coisas devem ser tratadas fora da academia. Portanto, quem não cumprir isso será dispensado. Quando o Adelar ficou sabendo do cancelamento de sua matrícula, ele se surpreendeu e quis saber o motivo, pois queria muito continuar estudando com a professora. O funcionário, que também não sabia o motivo, perguntou-lhe: olhe, gaúcho, a professora é noiva, não andaste te engraçando para cima dela? Pobre do Adelar. O que tinha como honra em sua vida era justamente o respeito para com os outros, coisa que aplicava desde a mais tenra infância. Meio acabrunhado ante a situação, ele respondeu: não, claro que não. Tratei-a com muito carinho e com o maior respeito. O Mascarenhas adentrava pela porta e logo desconfiou daquela conversa, por isso pediu que o Adelar se explicasse. O Adelar foi de pronto dizendo que não sabia o motivo do cancelamento da sua matrícula e não tinha feito menção alguma sobre algo que não se relacionasse à aula e à sua apresentação com a gaita. Tem certeza sobre o que está me dizendo? Perguntou emburrado Mascarenhas. E completou: olha, eu vou chamá-la e perguntar isso diretamente para ela. E o jovem Adelar respondeu: sim, faça isso, eu faço questão. Não convencido das palavras do Adelar, o Mascarenhas mandou chamá-la e foi logo perguntando o que ocorrerá entre os dois. Havia de ter sido algo muito grave, para que ela deixasse de ganhar um aluno e cancelasse a sua matrícula. A coitada, meio consternada e abaixando a cabeça, apenas respondeu: olhe, professor, era assim que todos chamavam o Mascarenhas. Eu cancelei a matrícula dele porque não posso ensiná-lo. Ele sabe tudo muitas e muitas vezes melhor do que eu. Ele é quem devia ser o meu professor. Aqui entre meios, uma pequena lacuna sobre Oneide Bertucci. Oneide Bertucci e sua importância ao movimento tradicionalista gaúcho. Ele faleceu em 4 de janeiro de 1996, ao submeter-se a uma cirurgia para a implantação de pontes de safena. Dias antes, faltou pela primeira e única vez a um congresso do MTG. Voltando ao Rio de Janeiro. Os Bertucci tocam na formatura e nas rádios. Quando Mascarenhas ouviu a resposta da professora, sorriu satisfeito de orelha a orelha. Abraçando o Adelar, foi logo convocando para tocar assim que fosse possível. Até aquele momento, porém, ele tratava os irmãos Bertucci apenas como reformadores e afinadores de acordeons, não acreditando que eles eram os melhores tocadores do Rio Grande do Sul. O Mário Mascarenhas disse ao Adelar: e então, gaúcho? Quer dizer que és bom de gaita? Então vais me provar isso no sábado, quando teremos um espetáculo para os pais e demais convidados. Estamos formando alguns alunos. O Adelar concordou e ficou muito feliz com o desfecho do diálogo, até porque, como eles estavam à procura de novos espaços, tocar na formatura dos alunos seria uma ocasião imperdível. Adelar havia preparado uma música para ser tocada em acordeon, a hora staccato. Saiu a aprimorá-la em treinamentos árduos, o que o levaria ao alto da glória. Chegou o sábado e, como ele mesmo afirma, estava com a música queimando nas pontas dos dedos.
Começou a festa e os alunos se destacavam e iam sendo aplaudidos pelos presentes, quiçá na maior boa vontade. Ao término do show dos alunos, o Mascarenhas chamou o Adelar e o apresentou. Temos aqui um gaúcho que se diz bom de gaita, vamos ver o que sabe tocar. É claro que o Mascarenhas não estava preparado para o que iria presenciar, pois o Adelar tocou e deixou a todos boquiabertos e emocionados. Os presentes não conseguiam falar, muito menos parar de aplaudir. O Mascarenhas era o mais entusiasmado e incrédulo, pulava em torno do Adelar. Sorrindo e repetindo, tentava abraçá-lo. Não é possível. Onde aprendeste isso? Eu, como professor, nunca ouvi uma coisa linda assim, ainda mais tocada por um menino. Os pais e os convidados, ainda admirados, exigiam outra música, o que foi concedido ao Adelar. Calmo e ardendo em satisfação, o prodígio pediu para tocar outra música e solicitou que o Oneide tocasse com ele. O Mascarenhas se virou para o irmão do Adelar e exclamou e perguntou: "Ah não? Não me diga que você também?" O Oneide, naquele jeito de gaúcho que parece não saber de nada já sabendo de tudo, comentou: "O Adelar é melhor, eu sei um pouquinho." E o Mascarenhas respondeu: "Venha, venha, vamos ver e ouvi-los." À espera de uma oportunidade boa na vida, os irmãos tocadores já tinham também treinado a música La Comparsita, que já havia encantado o Davi Nasser. Em estilo próprio, aprimoraram-na para o acordeon e se puseram a tocá-la com as duas gaitas, tudo bem compassado, dentro da partitura, só que de cabeça. Eles não ficavam com a partitura à sua frente, pois poderiam se perder. Terminada a apresentação, foi um Deus nos acuda. Eram queixos caídos e palmas que retumbavam. Alguns mais afoitos queriam até beijá-los. Tudo era demais e todos ficaram enternecidos com a beleza que acabaram de ouvir. Na segunda-feira seguinte, o Mascarenhas, ainda surpreendido e maravilhado pela atuação dos irmãos, chamou-os e indagou quais eram os seus reais objetivos no Rio de Janeiro. Oneide desfilou os fatos desde o encontro com o Abel de Lemos, deixando claras as suas pretensões. Sorrindo satisfeito e já os estimando muito, prometeu-lhes: "Eu vou encher vocês de compromissos. Arrumarei programas de rádio para vocês e os deixarei loucos." Era justamente isso o que os irmãos queriam e ficariam sim loucos, mas de alegria. Mascarenhas propôs enviá-los inicialmente para algumas rádios pequenas, mas os colocaria, conforme a performance da dupla crescesse, imediatamente nas grandes emissoras. Fez os seus contatos e os enviou para as rádios Mauá, Ministério de Educação e para Mairink Veiga. Os irmãos se apresentaram durante a semana inteira e na segunda-feira seguinte, o Mascarenhas chamou-os novamente para informá-los: "Olha, gaúchos, todos estão encantados. A repercussão é bombástica, vocês são nota 10. Vamos agora para as rádios grandes, essas foram apenas o trampolim. Vocês vão agora para as rádios Tupi e Nacional." Estas eram as duas maiores rádios brasileiras da época e ao lá se apresentarem, o sucesso dos irmãos Bertucci foi imediato e igualmente retumbante, o que continua até hoje. A Dança do Pecado. O primeiro disco e o destino dos dois irmãos. Entre um mate e outro, Adelar, retirando a bomba de chimarrão da boca, confidencia a Valmir Zanelato que nunca esperara que a música que ele compusera custosamente no tempo em que estava no quartel, lembrando-se dos toques que faziam subir as cobrinhas pelos cestos árabes, tendo feito o jornalista Davi Nasser chorar emocionado, viesse a ser a música que os levaria a gravar o primeiro disco. Depois da gravação, deve-se registrar que o Oneide voltou para o sul. A saudade familiar lhe era insuportável, daquelas brutais, que só o gaúcho sente quando se afasta da querência. Os irmãos Bertucci, em 1955. Enquanto isso, o Adelar ia se apresentando por toda a região fluminense. E foi numa de suas apresentações nas rádios que ele fez amizade com o Éder Lobato, um importante empresário musical que promovia caravanas artísticas e levava shows para quase todas as cidades brasileiras. Foi assim que o Adelar, incorporado à caravana, conheceu a totalidade do Rio de Janeiro e também se apresentou no Espírito Santo e em boa parte de Minas Gerais. Os Bertucci chegam a Copacabana. A Gaúcha, uma churrascaria mandada ser construída por Getúlio Vargas, localizava-se próxima do Palácio do Catete e também estava perto da casa do grande cantor catarinense que fez estrondoso sucesso no Rio Grande do Sul, o Pedro Raimundo. Os Bertucci tocaram nessa churrascaria durante 4 meses, todos os dias, das 21 horas até a 1ª hora da manhã.
Ali mesmo, certa feita, eles receberam um convite para cantar na mais badalada boate do Brasil, a famosíssima La Ronde, que ficava num bairro nobre e internacionalmente conhecido do Rio de Janeiro, nada menos do que Copacabana. Lá, os irmãos faziam o seu show das 2 às 7 horas da manhã. A história da penitenciária com o Gregório Fortunato e o Grande Otelo. Mascarenhas era um dos homens mais influentes do Rio e, certamente ajustado com as autoridades, seguidamente enviava os seus alunos para alguma penitenciária, pensando talvez em aliviar um pouco as dores de quem estivesse encarcerado. Corria o ano de 1955 e o Brasil ainda fervia com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, que ocorrerá em 24 de agosto de 1954. Um belo dia, o Mascarenhas convidou os irmãos para irem junto com outros alunos à penitenciária e lá se apresentarem. Foi lá que eles conheceram o famoso tenente Gregório Fortunato, que estava preso acusado de ter matado o presidente Getúlio Vargas. Em conversas com os Bertucci, ele desabafou que estava preso para que não contasse a verdadeira história da morte de Getúlio, estando proibido de ser entrevistado pelos jornalistas para que, por interesses nacionais, a verdade não viesse à tona. Se o libertassem, ele mudaria a história já conhecida. O fato é que o tenente Gregório não foi libertado, embora até houvesse corrido a notícia de que o seria. Tempo depois, ele acabou sendo assassinado dentro da penitenciária em que estava. Depois se soube realmente, sendo do conhecimento de todos os brasileiros, que a história era bem diferente da que havia sido divulgada por ocasião da morte de Getúlio, o homem das bombachas e do chapéu de abas largas, o chamado pai dos pobres. Na mesma penitenciária se encontrava também encarcerado um cidadão afrodescendente, que trazia no rosto a malícia dos gozadores. Era o tal de Sebastião Bernardes de Souza Prata, que mais tarde, por sua participação em filmes nacionais e por ter feito parceria com Oscarito, ficaria internacionalmente conhecido por suas comédias, sendo reconhecido nos filmes como Grande Otelo. Como biógrafo, eis que posso apenas imaginar a cena, eu confesso que não descobri nas narrações do Adelar como ele emprestou dinheiro ao Grande Otelo. Como Otelo era mais esperto do que um sorro, deve ter engambelado o Adelar, que era ainda muito rapazote e de bom coração. Talvez ele, jovem apiedado, tenha caído numa lorota qualquer e alcançado certa quantia ao apenado. Bem, mas seja lá por qual motivo fosse, o Adelar nunca mais deve ter visto a cor do seu rico dinheirinho, pois ele conta a mim, Valmir Zanelato, que o Otelo era, na época, o sujeito mais a todo o Rio de Janeiro, junto com a esposa e a filha de Gregório Fortunato. Mascarenhas um dia enviou os irmãos à casa de uma senhora que morava numa chácara. Vejam só, o interior era a Baixada Fluminense. Pois bem, a senhora estava promovendo uma festa e precisava de gaiteiros para animá-la. Quando os Bertucci ficaram sabendo de quem se tratava, quase caíram para trás com tamanha surpresa e coincidência. Eles haviam conhecido e conversado na penitenciária com o tenente Gregório Fortunato, homem forte da guarda de Getúlio Vargas, e a anfitriã era justamente a sua esposa. Os irmãos foram à chácara e se depararam com uma raridade. Conforme conta Adelar, ela era uma mulher alta, bem morena, que por certo era cruza com índios guaranis. Apesar disso, a raridade tinha fios de cabelo loiros, mas era um tom de loiro que eles nunca viram. Ressalte-se que os Bertucci já haviam tido contato com vários indígenas, mas nunca encontraram um só de cabelo loiro. O Adelar conta que a anfitriã não era propriamente bonita, podendo até ser tida como feia, mas ela tinha uma filha daquelas, linda mesmo, um encanto, uma deusa. Tinha beleza até no nome, Belinha. Era daquelas de parar o trânsito na mais movimentada avenida. Como o Adelar era um jovem gaúcho faceiro e pachola, ainda por cima gostando muito do que é bom, de imediato se apaixonou pela Belinha. Se houve romance entre os dois, ele na sua modéstia, nada revelou. Aqui segue uma carta de Brizola e o contrato com a TV Tupi. Oneide, em andança por Porto Alegre, certa feita conversou com o deputado federal Leonel de Moura Brizola. Brizola era um homem de brios e, além de ser gaúcho, amava e se encantava com as coisas do Rio Grande do Sul, sabendo reconhecer qualidades nas pessoas. Como já conhecesse o sucesso das músicas e as façanhas dos irmãos serranos, abriu-lhes as portas. Assim que chegassem ao Rio de Janeiro, garantiu-lhes que era para o procurarem na Câmara de Deputados e teriam uma grata surpresa.
Passou-se o tempo, os Bertucci viajaram para o Rio e lá procuraram o deputado Leonel Brizola. Mas que coisa! Quando chegaram à frente da Câmara, tudo estava pior do que um formigueiro, pois era gente que não acabava mais. E agora, como fazer para encontrar e falar com o homem? Adelar sempre esclareceu que o anjo que os protegia era muito forte, e mais uma vez, houve benéfica interferência a favor dos irmãos. Enquanto pensavam numa solução, alguém os reconheceu, e saindo do meio da multidão já veio gritando: "Vocês não são os Bertucci? O que estão fazendo aqui?" Contado o motivo, o cidadão logo sorriu, pois ele era, nada mais, nada menos, um dos assessores do Brizola. Nisso, puxando-os pelos braços, levou os Bertucci para um canto e disse: "Vamos esperar aqui, ele deve estar chegando." Dito e feito, alguns minutos depois encostou um carrão, um dos grandões que eram usados na época, e ali mesmo todos já fizeram uma festa. Em seguida, o Brizola os levou até o gabinete e lá lhes entregou uma carta que deveria ser apresentada ao diretor da TV Tupi. Vale dizer que todas as rádios e televisões, naquele tempo, tinham programas de auditório e estavam sempre precisando de novidades artísticas. Após os abraços de despedidas, lá se foram os irmãos à procura do diretor indicado por Brizola. Ao chegarem à emissora, uma funcionária leu a carta e pediu que esperassem ser chamados, pois ela os apresentaria ao chefe. Só que não foi preciso esperar muito, pois o diretor já veio junto com ela e com a maior alegria abraçou-os e perguntou: "Vocês são os Bertucci? Eu já tenho tudo pronto a partir de amanhã, vocês são os novos contratados da TV Tupi." Não perguntou quanto queriam ganhar, isso era secundário, não importava. Os Bertucci já valiam seu peso em ouro e era certo que elevariam o seu nome e os programas de auditório da rádio e da TV a altíssimos patamares. Agora Adelar conta sobre o Gildo de Freitas, Jaime Caetano Brown e Vicente Ribeiro, o Garoto de Ouro. Ao puxar assunto com Adelar Bertucci, ele prontamente responde a Zanelato. Segundo o músico, o Gildo de Freitas era e por muito tempo ainda será o maior trovador dos pampas gaúchos. Ele tinha um jeito especial de trovar e se tornou o maior do seu jeito, sempre na defesa. Quase todos os trovadores afoitos já começam garganteando o que vão fazer e acontecer, vão quebrar pelo meio, vão destroçar e jogar perus. Já o Gildo se defendia e, segundo palavras do Adelar, ia colocando direitinho no fiofó dos adversários de trovas, acabando por lhes deixar desconcertados, finalizando por arrasá-los. Adelar fala também de Vicente Ribeiro, o chamado Garoto de Ouro. Gaúcho de São Borja, é tido como o maior repentista por ele conhecido. Em seus repentes, o Vicente olhava para o que via à frente e desfilava uma cantoria de admirar. Além do mais, não havia assunto que rejeitasse. Mostra também a sua admiração por Jaime Caetano Brown. O Jaime é outro gaúcho de São Borja, sendo o melhor plagiador que abaixo do céu azul do Rio Grande já nasceu. Adelar diz que conforme os velhos gaúchos vão se despedindo e partindo para alegrar a querência celestial, com cada um deles parte um pedacinho da história tradicionalista do Rio Grande do Sul. Nas mudanças de tempo, quando é nítida a inversão de valores, a beleza da história patrimonial do Rio Grande cada dia vai ficando mais esquecida pelos gaúchos de apartamento. Por fim, conclui que dificilmente haverá outro plagiador do quilate de Jaime Caetano Brown. Adelar o amigo. E bom pagador. E a história da cuia de chimarrão. Em Torres, no rancho onde mora, o empresário Valmir Zanelato possui um estúdio fotográfico, a Foto Arte. Desde algum tempo ele passou a elaborar e a fornecer alguns trabalhos para o amigo Adelar Bertucci. Sobre o pagamento, as parcelas vão gentilmente se acumulando até formarem um montante considerável a receber. No dia desse pagamento estão os dois confortavelmente sentados na grande sala da Fazenda da Mulada e, enquanto o Adelar conta as histórias de uma vida bem vivida e bem tocada, chega às mãos do seu biógrafo um cheque para saldar as dívidas dos últimos meses. Na sala grande da fazenda, confortavelmente instalados, Valmir e Adelar conversam amigavelmente. Essa amizade já dura mais de 30 anos e, brincando daqui e dali, o Valmir provoca o Adelar para que ele conte histórias acontecidas durante as suas andanças de tão exitosa carreira. O Adelar não se faz de rogado e começa com uma história que ele ficou sabendo muito tempo depois, tendo a mesma sido contada pelo Ayrton, membro da banda Garotos de Ouro.
Essa história vem em verdade demonstrar o prestígio e o respeito dedicado à lenda viva nos mais longínquos confins. Contou Ayrton ao Adelar que certo dia a banda chegou à casa de um fazendeiro no Mato Grosso do Sul como de praxe. Depois de abraços e apertos de mãos, eles foram à cozinha fazer o tradicional chimarrão. Ao adentrar no cômodo, a primeira coisa que o Ayrton viu foi uma cuia bonita que estava separada a canto. Parecia que havia muito tempo que ali estava guardada e logo ele se admirou, pois a cuia estava com erva já envelhecida, e a bomba cravada como se há muito não fosse tocada. Logicamente, como bom gaúcho, o Ayrton não podia admitir que alguém tivesse tamanho descuido com uma cuia que era para ser usada e destinada a proporcionar prazer a quem sorvesse o doce amargo do chimarrão. Passou a mão na cuia e logo ia dizendo algo ao proprietário, que por sua vez, já vinha correndo desesperado por certo atinando que o Ayrton se depararia com aquela cuia. Dizendo-se indignado, o Ayrton reclamava: quem pode deixar isto assim? Cuia e bomba se estragando. Já o homem, esbaforido, pulou-lhe em cima, arrancando energicamente a cuia de suas mãos. Aqui nesta cuia ninguém mexe. Nesta cuia tomou chimarrão o maior gaiteiro-cantador surgido no Rio Grande do Sul, o grande Adelar Bertucci. Epílogo. Aqui um resumo complementar sobre a história, esclarecendo e acrescendo alguns detalhes. Nada mais prazeroso é do que se poder narrar um tisco de uma história, principalmente se nela se vai dizer de um grande gaudério, de um gaiteiro-cantador, do seu compor, do seu tocar e do seu cantar. Ao finalizar este livro, resolvi fazer algumas colocações deixadas que ao certo não podem deixar de constar para melhor se saber outros pormenores da vida de Adelar Bertucci. Exatamente no derradeiro último dia da primeira quinzena de fevereiro de 1933, faltando apenas poucas horas para o dia 16, nascia na querência da fazenda Bertucci, que havia sido construída pelo próprio fazendeiro e maestro Fioravante, o seu filho Adelar Bertucci. Isto lá para as bandas da Criúva, em São Jorge da Mulada, foi onde nasceu um dos mais queras gaúchos e famosíssimo acordeonista, cantor e compositor, que muitas alegrias, honras e glórias haveria de trazer a todos os gaúchos não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os confins do nosso baita Brasil e de boa parte do mundo. Filho de Fioravante Bertucci e de Juvelina Siqueira Bertucci Adelar, desde os tempos em que era guri, assim como seu pai, o velho Taura Fioravante, trazia dentro de si a especial tendência, o grande amor, a chama forte e ardente pela divina arte musical. Sendo a cria mais nova do casal, ele tinha mais 3 irmãos, o Wilson, o Valmor e o Oneide, sendo este o mais velho e com quem ele formaria a primeira dupla gaúcha de acordeonistas de que se tem notícia e cujo nome de batismo era Irmãos Bertucci. Adelar desde cedito começou a seguir os trotes do velho, o seu pai. Além de próspero fazendeiro lá do Rincão da Mulada, o imigrante Fioravante também era músico e lá pelos idos anos de 1918, havia se tornado dirigente e maestro de uma banda. Antes ali mesmo, a banda era regida pelo maestro Cornélios, um paisano que se dizia lá das bandas de Novo Hamburgo, que por mais ou menos 3 anos, por aquelas paragens ficou a ensinar ao povaredo a sua arte. De igual sorte, o maestro também fazia as suas apresentações em comemorações e em festas por toda a vizinhança e noutros pagos circunvizinhos. Adelar Bertucci, além da constante vida na lida campeira, exercendo as funções próprias de uma grande fazenda, bastante se familiarizou desde cedo com boa parte dos instrumentos da banda regida pelo seu pai. Vale a pena salientar que as primeiras músicas e as primeiras modas que aos seus ouvidos vieram com o primeiro rádio que o senhor Fioravante comprara, que era, até então, o único exemplar naqueles confins, um modelo da tradicional marca Telefunken. Havia sido rádio encomendado e comprado de um mascate de nome Gastão Benetti, que tinha sua querência lá pros lados de Caxias. Contava o Adelar, à época com poucos anos de idade, o que não o impediu de maravilhar-se com a novidade. Conta que a primeira rádio a ser sintonizada pelo Gastão, naquele final de tarde memorável, foi a Rádio El Mundo de Buenos Aires, sendo logo em seguida sintonizadas a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, as rádios Tupi, do Rio e de São Paulo, a Nacional, do Rio de Janeiro, e a Record. Por esta emissora, os irmãos cresceram a ouvir os grandes nomes da música sertaneja nas vozes dos cantores Jararaca e Ratinho, os Três Batutas, Alvarenga e Ranchinho, Raul Torres e Florencio, e o gaiteiro Riele, que entre tantas canções suas de sucesso, se destacava a música Mula Preta.
Mais ou menos por esse tempo, Pedro Raimundo, em Porto Alegre, o gaúcho alegre do rádio, começava sua trajetória de sucesso com as músicas Adeus, Mariana e Saudade de Laguna. No ano de 1940, devido ao entusiasmo da gurizada da casa, o velho Fioravante montou a sua própria banda. Tinha o Oneide tocando a gaita e o Wilson, a clarineta, depois passando para o saxofone. O nome de batismo do grupo era Dois Porungos Acoierados. O Adelar, com 7 anos de idade, ia ao pandeiro, o pai Fioravante na clarineta e o Valmor, que não estava muito afim do conjunto e só queria dançar, foi incumbido de carregar o bumbo e a bateria. Com apenas 10 anos de idade, o Adelar, muito pachola, já tocava com bastante destreza cavaquinho. Mas foi aos 14 anos, em 1947, que passou pela sua primeira fervura, quando começou a ajudar o irmão Oneide, que era 10 anos mais velho, tendo tocado o primeiro baile com ele. À época, o Oneide já era bastante conhecido e famoso na região, e os dois foram tocar uma bailanta de carnaval no Clube Santa Cruz, em Bom Jesus, na Serra Gaúcha. No ano de 1949, faceiro uma barbaridade. Adelar Bertucci teve o consentimento do seu pai e começou a ter aulas de música com o professor Valdomiro Torres do Vale. No ano seguinte, chegava a Caxias do Sul um professor de acordeon vindo da Itália, Leonardo Caffi. Tanto Adelar como Oneide, já com grandes conhecimentos, participaram de boas aulas com o professor Caffi e se aprimoraram, inclusive estreitando maior relação com a música clássica. Em 24 de abril de 1948, foi criado em Porto Alegre, por iniciativa de João Carlos Dávila Paixão Cortes, o primeiro centro de tradição gaúcha, o CTG 35. Data esta marcante, já que uma semana antes, com apenas 15 anos de idade, o Adelar Bertucci teve a responsabilidade de tocar sozinho o seu primeiro baile, pois o Oneide estava hospitalizado e proibido pelos médicos de exercer qualquer esforço físico. Em 26 de dezembro de 1949, a dupla foi batizada de Irmãos Bertucci, por Álvaro Aquino, num de seus programas de rádio, na cidade de Lagoa Vermelha. Por essa cidade, nessa oportunidade, os irmãos estavam de passagem por conta da sua primeira turnê pelo sul catarinense. Em 1952, pegando o Adelar carona de caminhão com o Remy Stedley e o Oneide com o Ivo Chinelato, os irmãos realizam a primeira viagem a São Paulo, indo, como se diz, só com a cara e a coragem. Lá, eles se hospedaram no Hotel Iguaçu. No dia seguinte, pilchados como se estivessem no seu próprio torrão, garbosos entre os colas finas e chamando a atenção de todos nas ruas por onde passavam, eles visitam as rádios mais importantes à procura de uma oportunidade. Acabam visitando algumas gravadoras e passam pelas rádios Tupi, Nacional e Record, onde realizaram apresentações em diversos programas, o que um bom bocado lhes rendeu, tornando-os bem mais requisitados a partir de então. Voltam os irmãos a São Paulo em 1954, mas decidem eles, aconselhados pelo amigo Raul Torres, retornar ao Rio Grande do Sul, onde preparariam um bom repertório e tentariam mais promissora arrancada no Rio de Janeiro. Por esse tempo, numa tarde em que se encontrava em Caxias do Sul, o Oneide acabou conhecendo um guasca de fora, um fulano de nome Abel de Lemos, que era sobrinho do Mário Mascarenhas. Este, sabidamente, tinha no Rio de Janeiro uma famosa academia para acordeonistas e a visita de seu sobrinho a Caxias do Sul era em razão do seu desespero. O Mascarenhas estava à procura de um profissional que soubesse consertar e afinar as suas gaitas na cidade maravilhosa. Às 5 horas do dia 7 de maio de 1954, com destino ao Rio de Janeiro, Oneide e Adelar Bertucci partiram de carona com os caminhoneiros de São Marcos. Após diversos dias de penosa viagem, conseguiram chegar ao Rio e se hospedaram no Hotel Alameda, no bairro da Glória. Logo que se instalaram, sem perda de tempo, eles se dirigiram à Academia Mascarenhas, que nessa época contava com mais de 1.200 alunos e 27 professores. Oneide, logo nos primeiros dias, começou a consertar e a afinar as muitas gaitas que estavam paradas naquele estabelecimento de ensino. O Mascarenhas, sentindo o valor dos gaúchos, levou-os, através de amigos, a se apresentarem nos melhores lugares do Rio. Em seguida, com a ascensão do nome da dupla, eles foram contratados pela TV e a Rádio Tupi e foram entrevistados pela famosíssima revista da época,
O cruzeiro. Desta feita foram fazendo amizades com pessoas importantes, incluindo o jornalista Davi Nasser, o Sivuca, o Lúcio Alves, o Dominguinhos, o Luiz Gonzaga e outros tantos mais. Algum tempo depois, o rei do Baião acabou até lhes fazendo uma visita na fazenda Bertucci, lá na Mulada. O mestre Gonzagão deixou gravada numa das paredes do galpão da fazenda, enquanto churrasqueavam, uma dedicatória escrita a próprio punho. Em 23 de setembro de 64, cantou neste galpão o rei do Baião e rei da simpatia do Brasil, Luiz Gonzaga. Aos Bertucci, a minha gratidão. Luiz Gonzaga. Véio macho. Em 21 de julho de 1955, os irmãos assinaram contrato com a gravadora Copacabana e gravaram o seu primeiro disco, Coração Gaúcho. Somente num dia, das 10 até as 13 horas, gravaram 9 músicas, todas levando seus nomes. Toda a carreira dos irmãos Bertucci foi coroada de glórias. Porém, no dia 26 de março de 1966, por decisão conjunta, cada qual tomou o seu rumo. Isso depois de se apresentarem em Caxias do Sul, por ocasião da famosa Festa da Uva. Ainda assim, os seus discos continuam sendo tocados, procurados e disputados por muitos. As suas canções não param de ser tocadas e regravadas por renomados músicos, que sempre acabam fazendo muito sucesso em todas as partes do mundo. Adelar Bertucci, não conseguindo sufocar em seu íntimo, assina a ele por Deus destinada. A de gaiteiro primeiro formou dupla com seu primo e irmão, Itajaiba Matana, os Cobras dos Teclados e mais tarde, sempre com grande sucesso, formou os conjuntos Os Reis do Fandango e Coração Gaúcho. Levando em frente a sua jornada. Nos últimos anos, juntamente com o filho Gilney Bertucci, seu herdeiro musical, formou o grupo Os Bertucci. Continuando firme no seu caminhar, na sua lida campeira, no seu tropiar, Adelar Bertucci é, pelo que se sabe, a única estátua viva com a força de um vivente. A estátua tem mais 300 quilos, tendo sido confeccionada em bronze e com mais de 3 metros de altura. A estátua de Adelar Bertucci segue ao lado da estátua do seu amado e jaído irmão Oneide Bertucci, ambos pomposamente posicionados no alto da serra. Mais precisamente em cima de uma colina em frente à fazenda Bertucci, em São Jorge da Mulada. Aos seus pés, em homenagem singela, solene e eterna, se encontra incrustada a seguinte mensagem: a pátria gaúcha, aos irmãos Bertucci. Na fazenda da Mulada, Adelar Bertucci passa hoje a maior parte do seu tempo. Quando a sua agenda se encontra vaga, quando não está se apresentando ao público nem está na lida com o gado, o tropeiro da música gaúcha recebe de braços abertos a todos os seus fãs, bem como os amigos e vizinhos que lhe visitam. Sua maior alegria é receber os visitantes que por lá aparecem a fim de conhecerem a fazenda e o monumento dos irmãos Bertucci. Passa ele horas e horas a chimarrear e a prosear com as visitas, enquanto, de tempo em tempo, para o entusiasmo de todos, abre os foles da sua antiga e surrada cordiona, que conta nestes dias com mais de 5.000 bailes tocados nas mais diversas partes que se tem conhecimento deste gaúcho mundo. Não se fazendo de rogado, Adelar Bertucci acaba uma vez e outra tascando umas daquelas suas mais famosas canções, que entoadas são por ele e pelos presentes em seu convívio. Adelar tem enorme prazer em receber a todas as visitas e é com o maior carinho e atenção que o gaiteiro a todos bem recebe, não importando a posição social nem a cor, tampouco a raça e a crença do vivente. A dividir com todos a sua alegria e o seu bem viver, a lenda viva dos pagos e o tropeiro da música gaúcha continua se apresentando por todas as partes do mundo. Segue a cantar as suas mais lindas canções consagradas, que desde o início da sua carreira contagiaram e continuam a ser entoadas e a servir de inspiração a todos. Do mais jovem gaiteiro aos mais afamados. O gaiteiro, o cantador, a lenda e o tropeiro segue a cantar e a encantar desde os mais guris, os mais jovens, até os mais velhos. Ainda mais o fazendo aos tantos vovos e vovós que até com mais de 100 anos de vida se espalham por este mundo gaudério de Deus. Para mais histórias e sobre a vida de Adelar Bertucci, seus livros e CDs. Este é o final do primeiro livro da história do Adelar Bertucci, onde não foi possível mostrar as mais de 100 fotos existentes na obra. Nos próximos dias será feita a postagem do livro 2, onde também não será possível mostrar fotos, pois as mesmas só se encontram postadas diretamente nos livros. Mas veja os contatos abaixo. E por gentileza se inscreva para que possa ficar a par dos próximos lançamentos. Para mais histórias e sobre a vida de Adelar Bertucci, seus livros e CDs.
Siga no Valmir Zanelato. Contatos português. Contato com o autor. Busque no Spotify. Busque no Pechel 1S. Por Valmir Zanelato. Lá você encontrará mais de 40 mil fotos profissionais, com mais de 1,4 milhões de visualizações por mês. Busque no YouTube nos 4 seguintes canais. Canal Valmir Zanelato. Canal Raízes Gaúcha. Canal É de Se Pensar. Canal Canções da Terra. Lá você encontrará seus mais de 50 livros falados. Clipes e seus 4 álbuns musicais. Contos. Poesias. Livros falados. No Facebook. Siga Valmir Zanelato. Todos os álbuns de músicas de Valmir Zanelato. Busque no Pechel 1S. Por Valmir Zanelato. Lá você encontrará mais de 40 mil fotos profissionais, com mais de 1,4 milhões de visualizações por mês. Busque no YouTube nos 4 seguintes canais. Canal Valmir Zanelato. Canal Raízes Gaúcha. Canal É de Se Pensar. Canal Canções da Terra. Lá você encontrará seus mais de 50 livros falados. Clipes e seus 4 álbuns musicais. Contos. Poesias. Livros falados. No Facebook. Siga Valmir Zanelato. Contatos, espanhol. Contato com o autor. Busque en Spotify todos los álbumes musicales de Valmir Zanelato. Busque en Pexels por Valmir Zanelato, allí encontrará más de 40.000 fotos profesionales, con más de 1,4 millones de visualizaciones por mes. Busque em YouTube em los seguintes 4 canais: Canal Valmir Zanelato, Canal Raízes Gaúcha, Canal É de Se Pensar, Canal Canções da Terra. Allí encontrará más de 50 libros hablados, clips, sus 4 álbumes musicales, cuentos, poesías, libros hablados. Em Facebook, siga Valmir Zanelato. Contatos, inglês. Contact with the author. Search on Spotify all music albums by Valmir Zanelato. Search on Pexels for Valmir Zanelato, there you will find more than 40,000 professional photos, with over 1.4 million views per month. Search on YouTube on the following 4 channels: Valmir Zanelato Channel, Raízes Gaúcha Channel, É de Se Pensar Channel, Canções da Terra Channel. There you will find more than 50 spoken books, clips, his 4 music albums, short stories, poetry, spoken books. On Facebook, follow Valmir Zanelato.